Hoje a gente vai falar sobre... A ideia inicial era falar sobre o Lewis, C.S. Lewis. Só que eu até botei aqui o nome Entre Nárnia e Terra-média, porque eu acho que a gente pode falar um pouco dos dois, um pouco do Tolkien e do Lewis também. Agora, querido Oliver, primeiramente, né, fazer uma rasgação de seda aqui. Ouço teu podcast há muito tempo, gosto pra caramba. Inclusive, tive a ideia de te chamar para falar sobre esse assunto, porque, me corrija se eu estiver errado, salvo engano, o primeiro ou um dos primeiros episódios do seu podcast é falando sobre o C.S. Lewis, certo? Exatamente. O primeiro a gente fala sobre o Tolkien, um pouco do C.S. Lewis, que é sobre a educação da imaginação. E o segundo e o terceiro é sobre o que é a imaginação em C.S. Lewis. Não é? Faz tempo isso daí? Faz, eu lembro, o primeiro, eu gosto de fazer uma sessão biografia dos convidados. O primeiro que eu ouvi, cara, parece que era assim, você tava na igreja, botou o celular na mesa, tá ligado? Não foi? E tá falando. É, quase lá, não é exatamente na igreja, na casa de um amigo meu, que é o primeiro que fez comigo, tinha super vergonha, né, não conseguia fazer sozinho, foi o Daniel Kaufmann. Ele fez filosofia comigo. E na época que nós fazíamos filosofia no Mackenzie, ele também estava fazendo seminário para virar pastor presbiteriano. Né, lá ali no Mackenzie, né? Sim, sim. E aí, tipo, não é uma igreja, mas era na casa dele, né? Quase a extensão da igreja, né? Pô, porque tinha muito cara de ser na igreja, sabe? Tipo assim, parecia que tava aquela reunião de jovens e tal, tá ligado? Quem me dera, viu? Os jovens da igreja não são muito interessados por isso, não, viu? Já tentei. Cara, vou te falar. Lá, né? Mas assim, em outros lugares, né? Vou te falar, quando eu conheci a presbiteriana em Nova Iguaçu. Eu me assustei, porque os jovens lá, os caras eram super interessados, tá ligado? Tipo assim, falava, pá. Pô, aqui onde eu tô agora, o pessoal, sabe? Tipo assim, não tá muito aí, não. Eu tenho que me puxar pra caramba. Isso aí depende alguns de vários fatores, né? Isso depende de vários fatores, né? Outro dia eu fui, por exemplo, dar uma palestra numa igreja... eu não lembro o nome, espero que ninguém dessa igreja esteja ouvindo. Mas é lá na Liberdade, uma igreja de descendentes de japoneses, igreja Nikkei, né? Que acho que é aliança, alguma em São coisa. Paulo, tô ligado, só tem Japão. E o que aconteceu? Era sobre cultura também, vocação, etc, né? E existe um problema, assim. O que acontece? Normalmente o sujeito lá, ele entra para a igreja, etc. E normalmente você já tem algumas vocações ou profissões que são muito celebradas, não é? Sim. Tanto por causa do meio cultural brasileiro ou por causa do meio cultural nipônico. E os dois convergem normalmente na medicina, né? Que todo mundo celebra, etc, né? E na filosofia normalmente ninguém liga, ou nas belas artes, por assim dizer, e por aí vai, né? E aí o que vai ocorrer? Normalmente esse tipo de... tudo que é relacionado à medicina, engenharia, etc., as pessoas normalmente elas se interessam muito, ou se interessam, ou melhor, ou não se interessam, simplesmente faz por obrigação, tem que passar no vestibular, ou coisa do gênero. E todas as coisas do espírito que não seja necessariamente relacionado ao mundo religioso em si, não é? Sei lá, alguma coisa relacionada à teologia, necessariamente a teologia, ou alguma coisa, vamos dizer assim, um pouco mais light, mas o sujeito está passando por problemas e, preciso de, como dizem, preciso de uma palavra. Né? Quando não são coisas relacionadas a isso, como nós estamos falando, tipo C.S. Lewis, né? Ou Tolkien, etc., normalmente não tem muita adesão, não, mas não tem muita adesão por causa do entendimento que se tem em relação a isso, né? Normalmente as pessoas vão falar que isso não serve para nada. Mas é exatamente isso que você estava falando, eu estava pensando nisso. Porque se você pensar a teologia, ela tem uma finalidade, tipo assim, isso serve para você ser pastor, ser presbítero, etc. Agora, quando você fala, não, eu estou estudando filosofia, tu pensa, para quê, né? Exatamente, para quê? E ainda mais é o seguinte, o pessoal normalmente tem um desconhecimento sobre a filosofia, e o único tipo de filosofia que eles conhecem não é exatamente a filosofia, mas o que eles enxergam nos alunos da USP e das federais. Então você imagina, se você é um sujeito religioso, já não conhece muito filosofia, os caras só fumando maconha,
se pegando, falando o negócio do macaquinho, você vai falar, eu nunca vou deixar entrar filosofia aqui na minha igreja. Tá amarrado. Exatamente, é o que normalmente é verdade, né? visão que tem, né? O pessoal, a gente tá aí para tentar mudar isso, né? Tanto é que, nessa mesma palestra, eu tentei demonstrar como a cultura invade ou influencia as pessoas, tanto dentro quanto fora da igreja. E normalmente as pessoas elas não percebem isso, né? Então eu dei exemplos de vários contos, né? Eu usei alguns contos que a Disney fez, né? Que são os mais conhecidos, sei lá, A Bela e a Fera, Peter Pan ou o próprio Rei Leão. Você pode ver, são pessoas que estão longe ou são pessoas que estão dentro da igreja e são influenciadas, não é? Por esses tipos de contos ou coisas semelhantes, né? E entre outros tipos de aspectos também, né? Você pode relacionar ao problema da doação, ou se você pensar no seguinte aspecto, como eu esqueci, na Igreja Católica é a teologia da libertação, na Igreja Evangélica o que é mesmo? É a teologia da prosperidade também, né? Uma das vertentes. E tem a teologia da missão integral também. Teologia da missão integral, mas a teologia da teologia da prosperidade mostrou várias coisas. Dentre um aspecto, mostrou como o povo brasileiro é dinheirista, né? Aquilo que o Olavo fala, e não capitalista, porque o sujeito ele só vai querer doar o seu dinheiro ou dar o seu dinheiro para a igreja a partir do momento que ele tem alguma garantia material em troca. Sim. Não é? Então, assim, aí você vê, por exemplo, como a cultura, mesmo que esteja longe da igreja, afeta os membros ali. Eles têm a mentalidade dinheirista do brasileiro, que dinheiro só serve para dar alguma coisa em troca. E, por exemplo, o aspecto da doação, se você faz um apoia-se, etc., ou alguém que não usa esse tipo de método para, assim, ter mais dinheiro para a sua igreja, por assim dizer, normalmente o cara pena um pouco mais, né? Porque o cara ele vai doar e ele vai pensar assim, para que eu vou doar? Não vai servir para nada, etc. Enfim, esse tipo de mentalidade que a gente já conhece. E eu tenho uma história muito interessante disso daí também. Eu tô falando aqui pra caramba. Não, pode falar. Eu lembro uma vez, cara, eu tava... Por acaso, eu não vou citar o nome das pessoas, claro, né? Mas por acaso eu tava... pode citar. Eu tava frequentando vamos dizer assim, um curso que, assim, a pessoa, ela não cobrava nada, né? Mas recebia algumas opções. E, assim, era um curso de alto nível. A pessoa, ela resolveu abandonar o seu trabalho, etc., e se dedicar àquilo, né? Como se fosse como se fosse uma vocação divina mesmo, não é? E o que aconteceu? Lá frequentava todo tipo de gente da mais alta classe, né? Médicos, empresários, etc. E tava lá eu que tava no telemarketing, né? Eu tava assim, irmão, vou dar uma grana aqui, não tem dinheiro nem pra mim, né? E eu dava um dinheirinho, né? Uns 30, 50 conto, né? Com uma vergonha, assim, abismal, né? Porque você fala assim, pô, os caras devem estar dando uns 50 mil, uns R$1.000 por mês. Eu não deixava nem ver, sabe? Porque eu tava com vergonha de mostrar aqui, né? Aí o que aconteceu? A vergonha era tanta que eu comecei a colocar o dinheiro, né, em depósito no banco, mas assim, sabe aquele quando você coloca no Itaú você coloca o dinheiro lá no envelope e tal, só que você nem registra o nome? Assim, eu não tenho vergonha, né? A mentalidade, né? Não tem ver, né? A pessoa vai... E aconteceu, irmão, passou uns 6 meses, eu dando lá uns 30, 50. Aí um dia a pessoa veio falar comigo, tá, e por acaso eu avisei ela, tem um dinheiro caindo na sua conta, né? Eu não avisei, mas eu tô uns 6 meses aí, dando essa grana aí, porque eu acho que o seu trabalho é muito útil. Aí a pessoa olhou assim pra mim, pô, mas era você então que tava colocando aquele dinheiro na minha conta? Eu com uma vergonha, eu falei, mas era só uns R$30. Desculpa. Sabe uma coisa que me desculpa? Era só uns 30 conto. Ela me olhou assim e falou, cara, você não tem noção. Tinha dia que eu passava fome. Que isso, cara? Sério. Tinha dia que eu passava fome
e aparecia o seu dinheiro lá, caía na conta. Uhum. E eu aqui pensando nas minhas, nossas, e eu aqui com maior vergonha, etc. Mas enfim, eu tô querendo contar isso não porque eu sou um exemplo, nada disso, tipo, tive vergonha de dar um negócio, mas pra gente ver o tipo de cultura que nós estamos vivendo. Então, assim, ali, aquele tipo de cultura, não, o cara, ele é rico, pessoas ricas que estavam indo lá, não, o cara deve estar doando, né? Então, quando eu for rico, eu vou doar também. Quando você vai ver, a maioria dos ricos não dava nenhum real. Que é o tipo de problema que normalmente a direita brasileira reclama muito, né? Que você não tem empresários direitistas e etc. Ou melhor, empresários que doem dinheiro para a esquerda. Então, para você ver, então tem pessoas que, mesmo dentro da igreja, frequentando ela, mas na hora, por exemplo, de fazer caridade, por assim dizer, é influenciado totalmente pela cultura brasileira, do dinheirismo. Então, assim, não vou dar, não vou ganhar nada em troca. Né? Aí, para o sujeito dar, você tem que prometer para ele, não, mas se você dá aqui, daqui próxima semana, Deus vai te dar um emprego. Aí o cara, não, beleza, vou ter um emprego melhor. Né? Claro que essas coisas podem acontecer, mas na maioria das vezes o cara sai mais decepcionado. Né? Não, cara, não sei por que eu falei isso, né? Mas assim, agora da cultura, eu viajei aí. Não, eu me entrevista, eu fico falando sozinho e fico empolgado. Não, mas é isso aí. Agora, em relação a essa questão assim falando dessa cultura, eu acho importante a gente ter esses espaços aqui, e até eu estava conversando com o cara da Astronave Sonora, inclusive tem que fazer aqui um agradecimento ao cara, não sei quem, né, que inventou aquele aplicativo Red Pilados, que agrega todos os podcasts de direita lá e transmite, ajuda a gente a divulgar. Muito obrigado, porque o Irmão Caverna tá lá, o outro podcast meu também tá lá. E, cara, eu, de um tempo para cá, eu tô fazendo um monte. Eu tenho esse Irmãos Caverna, tenho o Mari Libero, que é um que eu fiz aí para mim. Tem uma amiga minha também que fala aqui na igreja, que eu falei, pô, faz um podcast para você. Ela começou a gravar e botar também. Excelente, excelente. Porque, cara, a gente precisa ocupar esses espaços, tá ligado? Assim, porque é o que você falou, a gente tem que mudar essa galera. Essa coisa de mudar a cultura, vou dar um exemplo aqui de casa. O Diego acho que não, o Diego já estava fora. Quando eu casei, eu estava morando em Nova Iguaçu ainda, que é, né, onde minha família mora, a gente tinha, assim, era normal. Por exemplo, você ia ter uma festa de aniversário. Aí você tinha lá salgado, tudo mais, comida e refri, né, Diego? Refrigerante, ponto. E a minha esposa, ela tá acabando nutrição agora, então ela toda natureba, né, preocupada e tudo mais. Ela começou a levar suco para as festas ao invés de levar refrigerante. E o pessoal assim, eu falei assim, não, gente, vamos fazer suco, não leva refrigerante não, traz suco. Ou então ia ter festa lá em casa, ela falava assim, não traz refrigerante não, traz suco. Cara, o que aconteceu? Meu pai fala isso, é verdade. Hoje em dia, a família inteira, vai ter festa, ninguém leva mais refrigerante. Assim, ela conseguiu mudar a cabeça da família todinha. Exatamente. É a coisa da proposição. Ela vai falando, não, vamos fazer assim diferente. Pô, vamos fazer assim assado, pá. Você acaba mudando realmente o jeito de ver as coisas, tá ligado? Porque realmente antes a gente não pensava, tipo assim, claro que é refrigerante. Vamos botar refri aí, entendeu? Agora, exatamente. E é aquele negócio, assim, o lance da cultura é exatamente essas coisas que você faz sem refletir o que você está fazendo. Você só faz. Quando você não para e fica raciocinando aquilo. Você só manda brasa, entendeu? Olha, eu concordo com você. Por exemplo, nós temos um ótimo exemplo de como as coisas estão mudando, né? Eu dei um exemplo aqui, vamos dizer assim, um tanto quanto depressivo, mas também tem ótimos exemplos de valor, assim. Você pode pegar, por exemplo, o filme do Jardim das Aflições. O primeiro feito, né, só com, vamos dizer assim, doações privadas. Tudo bem que o sujeito ele iria ganhar algo em troca, né? Mas em tese era ali você dando dinheiro. Então, assim, várias e várias pessoas resolveram financiar esse projeto. Então, por aí você vê que está tendo uma mudança. E eu acho que é exatamente isso que você falou, Igor. Nós temos que ser o exemplo. Então, o que acontece? Pô, é verdade, existe um quadro, tá? Você não tem grandes empresários que não dá, vamos dizer assim, que não investem, vamos dizer assim, nos podcasts conservadores ou de direita, ou assim, que não seja da extrema esquerda, né? Por exemplo, a gente vê o Itaú
investindo nas coisas em artistas que, quando existir a revolução, a primeira coisa que eles vão fazer é metralhar esse povo, né? Os capitalistas. Vai quebrar a vidraça do Itaú. Exatamente, mas esse é o ponto. Eu acho que nós temos que ser o exemplo. Tudo bem, os caras não doam, etc. Então, nós faremos isso, nós doaremos. Sairá daqui pessoas ricas, pessoas que no futuro irão doar, ou se a pessoa não tem muito dinheiro, só tem aquele 10 reais, etc. Então, assim, é aquilo que São Francisco de Assis falou. Às vezes o exemplo é melhor do que as palavras. E isso é muito importante que você falou no negócio do podcast, porque agora é o momento, né? Nós estamos no governo, acho que a galera não entendeu ainda isso. Mas tem perseguição, etc. Tal, você cai. O negócio é que nem Rick de Fênix. Se cair, você volta 2 vezes mais forte. Tem que ser assim, entendeu? Óbvio que você tem que respeitar algumas prerrogativas da plataforma, né? Às vezes a galerinha coloca música com direito autoral, etc. Né? Tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Não pode dar asa para cobra, né? Como já disse algum ditado aí da minha avó. Então é o seguinte, esse é o momento, né? Tem que fazer os podcasts, aproveitar que quando eu digo nós estamos no governo, a pessoa que nós elegemos, um executivo, pelo menos, nós temos algum espaço para respirar, né? E não pode desistir. Eu gosto muito daquele conselho do Jordan Peterson, que ele fala claramente uma coisa. Você nunca deve se comparar com os outros, né, mas consigo mesmo. Então, o que acontece? O jeito ele está começando com o podcast agora, olha lá o Em Comum. O cara tem 20 mil episódios, 20 mil visualizações por podcast, só no SoundCloud, né? Ele entra em total depressão. Mas aí, o que acontece? O Peterson, ele fala claramente, compare-se consigo mesmo. Né? E coloque alguém que você, por assim dizer, sei lá, admira, ou alguém que você quer chegar no nível, como parâmetro. Acho que parâmetro é melhor do que comparação. Pô, o cara tem 20 mil, mas vou comparar comigo mesmo. Hoje eu tenho 1 visualização, próximo episódio eu tive 2, no terceiro eu tive 2 também, no quarto subiu para 4 visualizações, e vai subindo. Porque é o seguinte, Igor, Mordecai, eu esqueci o seu nome, vamos chamar de Mordecai. Diego. É o seguinte, eu estava conversando com o tio Careca, e o tio Careca, ele falou uma coisa, o tio Careca Evandro Pontes, né? Não sei se ele já veio aqui, mas não, eu tô querendo trazer ele. Eu estou convidando ele, se ele saber. Maravilha. Assim, a gente estava conversando um dia, ele falou uma coisa muito importante. Ele falou que o esforçado passa o talentoso. Né? Ele estava dando um exemplo da academia que ele fez, ou ele está fazendo, agora eu não lembro exatamente os detalhes, mas em que o sensei dele, certa vez, tinha um gordinho lá que era, né, acho que era academia de judô, não lembro exatamente o nome. Aí tinha um gordinho lá, adolescente, tinha um outro rapaz lá que já tinha um talento natural, não é? Ou pelo menos sabia fazer as coisas assim com uma facilidade incrível, né? Todo mundo olhava para ele e falava, não, esse rapaz, eu vou dar nomes aqui, não lembro o nome exatamente, mas só para a gente... O Lucas. O Lucas, ele tem talento natural, a galera olhava assim e falava, não, esse vai ser campeão, etc. O sensei chegou direto da mão, não. Vai ser o Carlos. O Carlos, esse gordinho aí. Não, mas o Carlos, é esforçado, tem nome de campeão. Né? E o que acontece? Os tipos que tinha talento, ele só ia na academia nos dias, nos treinos obrigatórios, terça e quinta. O jeito que é esforçado, ele estava lá todo dia, 2 vezes todos os dias da semana, 2 vezes por dia, né? Porque o esforçado não tem tempo da pressão. Ele tem que ou chegar no nível do cara talentoso, ou tem que passar dele. E o que acontece? Muitas vezes o talentoso, e isso eu falo para você, conheço muitas pessoas talentosíssimas em várias ramos assim, do saber, da música, a arte, a letras, a filosofia, talentosíssimos que nasceram com talento natural. O cara leu uma linha de Platão e já, amigo, já vem no cérebro dele um universo de insights que eu gostaria de ter. Mas às vezes o cara é tão talentoso e sabe disso, e o que acontece? Ele tem um pouco mais de preguiça, ou ele fica vagueando mais, ou ele fica entre depressão, ou que nem falava o japonês lá, o mestre do Evandro Pontes. Não, talentoso muitas vezes entre depressão, começa a usar droga, né? Os caras talentosos, velho. Então eles ficam esforçados, cara. Tem que correr atrás. Então é o conto da lebre e da tartaruga. Né? A tartaruga passou. E eu vou dar como exemplo aqui, por exemplo, porque o próprio Alan dos Santos já falou isso. O Alan dos Santos falou assim, olha, eu não sou dos melhores.
não é? Mas ele é Mas, esforçado, assim, realmente. mas ele é esforçado. Então, por exemplo, o Alan dos Santos passou vários caras que você poderia falar assim, pô, mas tem um cara que tem talento natural, tem outro não sei o quê, tem um cara que fala melhor que o Alan dos Santos, etc. Mas, meu amigo, o cara tá lá todo dia. Você vai encontrar ele lá 6 da tarde, 8 horas, não sei qual é o horário. Religiosamente ele tá lá. Ali no Terça Livre. Então, é um exemplo Uhum. de um cara esforçado, que ele mesmo fala assim, ele mesmo se considera que tem talentos limitados, mas passou várias e várias pessoas do nosso meio que tem talentos, mas não tem esforço. Então, essa mensagem que você está falando é essencial. O momento é agora, não é? Tem que ir para frente, porque, cara, a gente não sabe o dia de amanhã, ainda mais, né? O Bolsonaro ali é uma ilha, né? Cercado ali por... Ele é tipo o Japão, aí em cima tem a China, do outro lado tem a Rússia, tipo, tem 2 continentes ali, né? É verdade. E tu querendo ferrar ele. Então, assim, porque a gente não sabe qual que vai ser a oportunidade de ouro que nós estamos tendo agora. Olha, nesses 8 meses, Igor, eu vou te falar, nesses 8 meses, tá? Eu não comecei no podcast esse ano, mas o que eu acompanho de janeiro de janeiro até esse mês, que é novembro, já vi vários podcasts nascerem e morrerem. Desanimar, né? Desanimar, né? E muitos falando a mesma coisa. Não, mas não tem pessoas e não sei o quê. Aí eu falo, não tem pessoas, por quê? Não tem ninguém? Não, tava com 1, né? Agora eu tô com 10. Mas o que acontece? O sujeito, ele olha quem? Ele se compara com um senso em comum. Aí, meu amigo, é depressão na certa. Não é? Então, assim, em 8 meses, se o sujeito tivesse continuado lá semanalmente, ou 2 vezes por semana, como eu faço, ou tem podcast, por exemplo, eu estudo muito podcast de esquerda, tá? Justamente porque eu tento fazer. Se eles estão ganhando dinheiro, tem alguma coisa aí, né? Se eles têm público, né? Deve ser porque eles têm algum método que eles estão usando. Então, ali, você vai ver podcasts diários, né? Você vai ver vários e vários formatos, não é? Normalmente, aqui no nosso meio, nós fazemos um podcast de esquerda, porque um podcast. Então, assim, você percebe que os podcasts de esquerda, e dependendo do conteúdo, eles têm uns formatos legais, né? Então, eu até escutei Mamilos, uns 3, 4 episódios, para saber como as meninas fazem, né? Como é que elas fazem, como é que elas colocam, porque tem muito, né? Estudando o inimigo. Sun Tzu, né? Então tem esse esquema, tal, sei o que eles chamam, etc, né? Então, assim, você vai estudando, né? Você não tem talento, vai se esforçando. Então, nesses 8 meses eu vi muitos nascerem e muitos morrerem, o que é uma pena. Se vários podcasts, vamos dizer assim, da podcastosfera, da direitosfera, não sei, tivessem continuado, já teriam feito uma grande diferença. Ou mais ou menos, quando o sujeito faz, ele lança uma vez a cada 3 meses. Aí já perdeu a relevância. Porque aí o público se perde. Assim, eu vim do YouTube. Sim, de outro ramo nada a ver. Porque eu sou professor de Direito Administrativo para o concurso. Antes de vir para cá para o interior, eu vivia só de aula. E quando eu vim para o interior, não tinha o curso para dar aula, então eu fiz o canal e comecei a dar aula pelo YouTube só. Cara, te falar 2 coisas muito interessantes. Primeiro, igual você falou, tipo assim, se eu me comparasse com canais grandes, eu desistia, porque os caras já estavam com 50, 100 mil inscritos, eu tava com 2, com 10. Mas eu tava lá. Tava no Instagram direto, tava no YouTube direto. Tá contando comigo? Esse 10 aí é contando comigo? Contando contigo. Então era 9. Contigo, com a minha mãe, né? Meu pai, com o Yuri. Então eram 5 só, na verdade. E aí, o que acontece? Então, uma coisa que todo mundo que falava sobre como fazer o canal no YouTube crescer, etc e tal, era regularidade, a principal coisa. Tá ligado? Não sei se você que já é mais experiente com podcast, não sei se podcast é a mesma mecânica. Só que, assim, a essência do negócio pro YouTube era a regularidade. Se você postasse um episódio, um vídeo agora, um daqui a uma semana, um daqui a um mês, aí o outro daqui, o YouTube jogar seu canal no lixo. Por quê? Porque não tem relevância agora. Todo dia, o canal cresce. Eu tenho um amigo aqui que pegou a mãe dele,
começou a velha fazer vídeo de artesanato, tá ligado? Aqueles artesanatos bem de tiazinha do Zap, sabe? Pega, põe uma rendinha no pote, não sei o que, aquelas coisinhas assim. E olha só, o cara se inspirou no meu canal. Ele ficou sabendo que eu tinha um canal de concurso, viu, falou, caramba, na época tinha assim, 7 mil inscritos, não é muito pro YouTube. E aí ele falou, pô, legal. Aí fez com a mãe dele. Ele fez assim, ele falou, cara, eu vou fazer vídeo todo dia. Ele botou todo dia botava vídeo, todo dia. Acho que em 7 meses, cara, a mulher tinha alcançado 50 mil inscritos. Pois é. Já tava tirando uma AdSense assim, de $1.000, $2.000 por mês, tá ligado? Caraca, cara. Mas por quê? Esse lance da regularidade. Assim, tudo bem que não é a nossa praia aqui, porque, né? Se bem que a tia do Zap ensinando artesanato no YouTube, não é assim, cultura do nosso jeito, mas é cultura também, né? E a cultura de tia do Zap, então, tá com a gente. Não tem. Eu acho que é a fórmula mesma, é o trabalho, né? Então, por exemplo, você vai pegar o Luciano Pires, não é? Grande Luciano Pires, um beijo não, um abraço, né? Beijo não. É o seguinte, você pega, o cara, ele tem 2 podcasts, ele tem o Café Brasil, não é? Ué, tem e 2? Tem o Leadercast, né? Ah, o Leadercast, é verdade. Leadercast. Então, o Café Brasil, se eu não me engano, né? Eu não lembro agora de cabeça, mas o Café do Brasil, eu acho que esse é o podcast diário dele. Então tem todos os dias, não é? E o Leadercast é uma vez por semana. Então você, assim, é a mesma fórmula, né, do YouTube. A regularidade, né? O que eu acho, passando por cima, porque assim, eu não sou muito do YouTube, mas pelo que eu percebo, olhando, assim, no YouTube você pode ter muito mais visualizações ou muito mais pessoas assistindo o seu canal, só que você tem que seguir certas fórmulas que não faz meu estilo. Não é? A primeira, assim, que você quiser bombar, o pessoal fala, né? Você tem que fazer sempre uma piadinha, né? Umas coisas engraçadas. Fazer polêmica. Você faz piadinha. Quem ouve o chá com a gente sabe que o Luciano é o mestre das piadinhas. Mas assim, alguém tem que levantar a bola, né? Pra marcar o gol. Não sai quando eu tô sozinho. Verdade. Ou assim, você percebe assim, no YouTube, você tem o Nando Moura e você tem várias réplicas do Nando Moura, muitas vezes pioradas, né? Tentando pegar o estilo dele e fazer a mesma fórmula, né? Ou cadê? Tá falando de uma maneira diferente. Né? Então, assim, não estou fazendo uma crítica ao Nando Moura, a gente está aqui só apenas falando de um método. Né? Então, assim, você vê que é um método um pouco mais agressivo e cada um tem o seu jeito como abordar certos temas e certos assuntos. E por aí vai. Só que assim, cara, não é o meu estilo, eu preciso explanar as coisas melhores. Aí eu vi que o podcast, ele, para mim, combina um pouco melhor, né? E eu também acho o seguinte, ô Igor, o que eu penso, por exemplo, esse negócio da regularidade é realmente uma das coisas que foi aquilo que Deus deve ter falado para Adão, né? Você vai ter que se alimentar agora cultivando a terra e vai ter arbolhos e espinhos, não é? Alguma coisa assim, você vai sofrer. Regularidade é isso. Mas às vezes é umas recompensas, assim. O outro dia, eu fiz um podcast lá totalmente sem inspiração. Apenas por fazer, eu tinha que fazer o trabalho, manter a regularidade, é um saco, né? Porque às vezes você quer criar um assunto, quando você não fala de política, por exemplo, né? Que você pode pegar qualquer coisa que está no dia, que política, notícias corriqueiras tem assunto toda hora. Tem 5 ou 6 assuntos aí que você pode... E quando você vai falar de algo cultural, né? Você tem que, ainda você tem que falar embasado em alguma coisa para não falar uma besteira astronômica. Às vezes você pode cometer um errinho ou outro, né? Que nem um erro que eu cometi no podcast sobre cultura e conservadorismo, que eu errei o nome do fundador do MASP. Eu tinha falado que era o Niemeyer, mas era uma outra pessoa, né? Mas, por exemplo, é esse o nome, né? Mas aí, até aí, para você ver, o negócio demora um pouco mais. Eu tinha feito um podcast que era sobre... Qual é o nome? Deixa eu lembrar agora, sem literatura e tradição somos apenas massa de manobra, que era uma reflexão sobre o capítulo 12 de Juízes. Não é? Fiz lá um negócio lá, veio a galera, bom demais, não sei o quê. Falei, cara, eu fiz isso daí com dor de cabeça, sem inspiração nenhuma. É assim,
Regularidade é um negócio desse. Às vezes você faz o melhor, ninguém fala nada. Às vezes você faz a sua obrigação, porque meter o negócio. Nossa, meu Deus do céu! Gênio! Gênio, mito, meu Deus! Vou te mandar nude no igual, não sei o que. Não manda nude não, pô, brincadeira, ó. Óbvio. Mas cara, mas é isso aí. Acho que a mensagem dessa nossa grande introdução, essa mensagem dessa nossa grande introdução é isso. A gente tem que meter a cara, tem que fazer, porque a gente tem que apresentar um contraponto, senão eles vão dominar de novo, né? Vide aí o que foi o regime militar, que foi exatamente isso. Exatamente. Vou te falar uma coisa para você também. A gente está falando do Alan dos Santos. Pensa bem, o cara começou com um pequeno blog, transformou numa empresa. Pô, exatamente, cara. Não precisa nem dizer nada. Se a gente pegar, por exemplo, ele tem quase 5 assinaturas na revista, que é R$10 por mês. Faça os cálculos, entre outras coisas que ele oferece. Não é? Não, acho que ele tem 5 mil no Superchat. No Superchat, aquele negócio de assinatura do YouTube também. Na CPI ele falou assim, ele abriu um pouco. Pô, o cara cresceu pra caraca, cara. Então, ele cresceu pra caramba. E o pessoal da esquerda também cresceu pra caramba. Óbvio que tem alguns casos realmente que o sujeito recebeu um financiamento, etc. Mas assim, a gente vê exemplos de pessoas assim de esquerda que estão lá todo dia se esforçando, né, para fazer o podcast crescer e etc. Porque é o seguinte, ô Igor e Diego, eu tô meio cansado. Vou te falar uma coisa, eu tô um pouco cansado de o pessoal desistir por causa daquela coisa, mas não tem ninguém que financia, porque é tudo difícil. Pô, exatamente. Né? Tô meio cansado de ouvir isso, né? Eu tô ouvindo isso há 5 anos. Pois é. E a gente tem que tomar cuidado, né? Quem tem tia crente sabe como funciona a coisa, né? Sempre quando você começa a murmurar, ela chega e fala para você, lembra de Israel, 40 anos no deserto. Exatamente. Nossa, nem precisa, no nosso caso, nem tia crente, não, os pais crentes, né, tio? A gente ouviu isso e não deixa de ser verdade, porque o cara, quando ele está murmurando, ele paralisa. E para de fazer as coisas. Não vou fazer mais, não sei o quê, porque, etc. O Luciano Hang não aparece aqui. Não, eu acho, Luciano Hang, eu acho justa a crítica, tá ligado? Tipo assim, pô, o Luciano tinha que chegar, tinha que fazer isso. Por exemplo, um cara aí que falou assim, uma coisa que é verdade, pô, o Luciano Hang dá dinheiro pra, acho que é Gaúcha HZ, sei lá, ZH. Sim. E os caras criticam ele lá. Tipo assim, pô, realmente, o cara tá errando aí na mão. Só que não pode parar por causa disso, entendeu? Exatamente. Assim, cara, tem que correr atrás. Você imagina se tanta gente que a gente conhece hoje que fez uma obra extraordinária parasse com porque ninguém me financia. Pô, isso tem toda razão, Igor e Diego. Assim, nós temos que sempre demonstrar as incoerências, né, das pessoas, vamos dizer assim, que querem um governo melhor, querem que o governo Bolsonaro cresça, querem que o conservadorismo tenha, assim, os produtos conservadores tenham um alcance maior, mas ao mesmo tempo está financiando a esquerda. Esse é um ótimo exemplo. Olha o próprio Olavo de Carvalho. Quando ninguém falava do Foro de São Paulo, ele falava sozinho. Quando era chamado de doido e tava nem aí, mandar tomar naquele lugar e vai, manda braço. Ele lançou o Imbecil Coletivo, cara, quando não existia nenhum traço qualquer assim acho que nem existia nem 10 pessoas de direita no Brasil. Exatamente. Não, isso é uma figura de linguagem, hein? Tô avisando que tem que ter um analfabeto funcional aí. Então, o negócio é esse, que, tipo assim, ele fala isso muito, né? Tipo assim, ele sozinho escreveu um livro que foi uma bomba atômica na esquerda. Os caras acabou com tudo. Por quê? Porque ele é um exemplo do que a gente estava falando antes. Um exemplo contrário, na verdade. Que é o seguinte, né? Ele tem a rapidez da tartaruga e a persistência da lebre. Tipo assim, ele é um cara que é inteligente pra caramba, ele é capaz, mas não é preguiçoso, ele mete a cara. Tipo assim, um cara com uma determinação monstro. Tipo assim, quando você junta a determinação de quem é meio burrinho e sabe que é burrinho, então tem que se esforçar, com o gênio do cara, pô, aí surge um Olavo de Carvalho da vida. Exatamente, o Olavo de Carvalho é o maior exemplo, né? Que a gente pode, assim, pegar e se espelhar. E hoje as coisas são muito mais fáceis, né? Se você pensar, hoje você consegue financiar o seu projeto, não é? Você pode entrar no Hotmart, sei lá, apoia-se. Você imagina um cara para escrever um livro, uma editora aceitar ainda alguém conseguir vender para um público assim que não
não gosta muito de filosofia, não sabe o que está acontecendo, e mesmo assim você é best-seller. Cara... Luciano, a gente aqui tá fazendo podcast e a gente pode abrir um apoia-se, certo? O Olavo fazia o Troll Speak, cara, parecia que era no telefone que ele tava falando. Exatamente. Não tinha nada, não tinha apoia-se, não tinha... Assim, inclusive, o Troll Speak é o pioneiro do podcast, né, se você for para pensar. Exatamente. Você imagina, e o pessoal fica reclamando ainda, não, porque a qualidade de som, não sei o que, meu amigo, olha o Troll Speak. Cara, ouve o Troll Speak, cara. Assim, era horrível. O que ele falava era baixo. Aí, tem alguém no telefone, liga aí. Cara, aí o cara telefone e falava, olha lá, era uma... Aí eu ouço muito Troll Speak no carro, né? Aí eu ficava assim, eu tô dirigindo. Aí alguém no telefone, eu já abaixo. Já sei que vai vindo estourando. Aí ele vai responder, eu aumento. Entendeu? Não, exatamente. E aí o que acontece? Tem o autor daquele livro, que eu não lembro o nome agora, mas escreveu... O nome do livro é como, acho que é Trabalhar 4 dias da semana. Trabalhe 4 horas por semana. Eu esqueci o nome dele também. Trabalhe 4 horas por semana. Esqueci o nome do autor. Né? Mas é um livro muito interessante. Porque eu li esse livro, que, inclusive, eu vou te falar, foi recomendação do Rafael Falcon, né? Pra quem não conhece, É mesmo? É um dos alunos. Foi recomendação do Rafael Falcon, que eu vi... no Facebook dele. Para quem não conhece o Falcon, você imagina o sujeito é o cara que só fala latim. Não, cara não, é um sujeito que só estuda, vamos dizer assim, as coisas mais importantes do Ocidente, por assim dizer, né? Latim, Virgílio e etc. Ele veio de um portal dimensional da Idade Média para cá, assim, direto. Eu acho que eu vi isso no Facebook dele, né? Há anos. Uhum. Né? Espero que não seja enganado. É o Timothy Ferris. Lembrei. Timothy Ferris. E o Timothy Ferris, ele falou uma coisa muito interessante ali, que tira um pouco do meu medo também, né? Porque a primeira coisa, quando a gente vai... vou dar uma aula, vou ensinar alguém. Né? Quando a gente pensa, ensinar alguém, ou seu filho, etc. A primeira coisa que você pensa é que você não está capacitado. Né? Só que assim, se a gente pensar literalmente nessa palavra, você nunca está capacitado, né? Porque você sempre tem que estar aprendendo. Você nunca para. Mas se você pensar bem, o Olavo está aprendendo até hoje. Né? Várias coisas que ele não sabe. E o Timothy Ferris fala bem isso, né? Quando você for fazer algo, não fique assim muito assustado, temeroso, porque tem pessoas melhores que você. Lembre-se que o público provavelmente sabe muito menos do que você e está lá para te ouvir. Sim. Não é? Você não pode imaginar que o sujeito, assim, às vezes pensa que todo mundo é o Olavo de Carvalho que vai ouvir ele. Ele fica temeroso. Pô, é bom, né? Porque é um privilégio, né? Pô, o cara escutou, né? Não, mas normalmente não é. Normalmente são pessoas assim que estão ali com todo o esforço do mundo, querendo melhorar-se a si mesmas e ao seu redor. Né? Eu acho que isso daí é fascinante, né? Mas o Diego ia falar alguma coisa, eu interrompi ele, desculpa. Não, tranquilo. Eu ia falar que, eu não sei se você... O Igor conhece, que eu sei. Você deve conhecer também o Jordan Peterson. Sim. Pô, ele fala direto sobre essa parada, cara, de persistência e de você, tipo, não desistir das coisas porque as coisas estão muito, muito difíceis. Toda vez que vem um adolescentezinho melequento faz aquela pergunta idiota pra ele, eu não sei quem tem coragem, cara, de fazer uma pergunta pra ele. Eu que concordo com ele, não tenho coragem de fazer uma pergunta, eu nem sei. Quem que tem coragem de parar numa conferência de um Jordan Peterson, de aquele outro Ben Shapiro? Vou perguntar. Eu queria perguntar se eles queriam almoçar comigo, alguma coisa assim. Pô, irmão, eu não tenho coragem de perguntar nada pra eles. Mas enfim. Aí vem uns adolescentes melequentos, eles perguntam. Porque tem uma parada que o Peterson fala que é: se você quer mudar o mundo, começa arrumando seu quarto. Uhum. Aí o nego já começa a falar, isso é idiota, porque o quarto não tem nada a ver com o mundo, não sei o que, lá. Aí veio uma menina perguntou um negócio desse pra ele, querendo, tipo, que pegar ele nesse negócio de arruma o quarto. Aí ele pegou e falou assim, você é mais difícil, os tempos hoje estão mais difíceis que no tempo dos seus avós? Aí ela ficou assim, aí o cara não responde a pergunta com outra pergunta, que não sei o que. Acabou que passou, mas, cara, é perfeito.
o tempo hoje está mais difícil que o tempo do meu avô e da minha avó? Cara, não tá. Pomba, se a gente começar a falar aqui, assim, é porque a gente fala muito da nossa vida, mas se a gente começar a falar do meu avô, mano, o que meu avô e minha avó passaram, pomba, a minha avó, isso é uma das coisas que minha mãe falava. Minha avó, ela tava grávida de quantos meses? Não, de 8 meses, 9 meses. Ela tava para dar a luz e catando o troço na plantação que ela tinha. Cara, Na eu roça. me fico trabalhando a Vera, né, no campo. Hoje Exatamente. em dia, o nego não pode ter Instagram que tem ansiedade, não pode fazer as coisas. Aí não tem que tirar o número de likes do Instagram. Então, isso é uma coisa realmente muito interessante que o Peterson fala. Entra aí, não sei se ele falou isso, eu estou tirando da minha própria cabeça, mas a gente está na era das fórmulas, não é? Então, assim, todo mundo sabe aqui, que nem nós estávamos conversando aqui, cara, não tem segredo. É regularidade para qualquer coisa. Para podcast, para empresa, para relacionamento, tem que estar lá sempre presente. Para qualquer coisa, é sempre assim. Só que os caras querem sempre fórmula, o segredo. Não tem um segredo para eu pular essa parte? Não tem segredo, não, mas... E os caras, eles pagam, assim, granas e granas, né? Mas, olha, o segredo da felicidade, você tem que, na verdade, visitar um guru que tá lá no meio do oeste americano e você vai gastar não sei quanto e para entrar não sei quanto e, pô, não deve ser tão difícil assim, não é? Mas, assim, né? Então... Mas, assim, o cara, ele quer... como assim? Ele quer pular todas as etapas. E hoje é o seguinte, você não precisa pular todas as etapas, mas você pode acelerá-las. Que antigamente você não tinha essa, por assim dizer, essa facilidade, né? Então, você, por exemplo, como assim acelerar? Pô, antigamente, sei lá, tinha as poucas faculdades, a maioria é universidade pública, você tinha que fazer o vestibular, etc. Agora você tem várias faculdades particulares, aí, Mackenzie, PUC, não sei quantas mais, e ainda você tem financiamento que você pode fazer, não sei quantos anos. Então, assim, pô, estudar 6 anos para entrar, sei lá, na faculdade pública, pô, mas eu tenho dinheiro aqui para entrar na particular. Pô, em 1 ano, você acelerou 6 anos da sua vida em 1 ano. Então, por exemplo, até aqui mesmo aí de podcast, gente, pô, eu vou ter que ficar passando do meu podcast de pessoa para pessoa, etc. Pô, mas se eu gastar 50 conto por mês lá no YouTube, no YouTube não, lá no Facebook, eu consigo usar lá o sistema deles como é que chama? De propaganda. Né? Então, e o que acontece? Você acelera. Óbvio, você não consegue pular a etapa normal da regularidade de você apresentando para cada pessoa, mas você acelera o processo que você demoraria há muito tempo, alguns anos atrás. Você ia demorar muito mais. Não, mas mesmo assim, a galera quer, por exemplo, não, eu quero ganhar dinheiro na internet. Como é que eu faço? Não, se inscreve aqui nesse curso, 3 pau, você vai fazer o que sei o quê. Aí, com 2 cliques, todo mundo vai comprar o seu produto. Não sei. É meio assim, cara. A galera é muito louca. Então, assim, é aquela coisa que o Diego tá falando. O sujeito, ele não quer passar pelo sofrimento necessário, né, que o Peterson está falando lá, o sujeito não quer passar pelo sofrimento necessário e não quer nem, por exemplo, já que eu tenho preguiça de arrumar cama, o que ele pode fazer? Ele pode contratar uma empregada, por exemplo. Não, mas ele não quer nem isso, né? Ele quer deixar a cama desarrumada e isso significa, em outros termos, que ele não quer se melhorar a si mesmo e vai atrapalhar todo mundo, né? Jovem revolucionário é uma desgraça. Eu sempre falo demais, desculpa, gente. Não, tranquilo. Rapaz, pra gente falar um pouco aqui da questão do livro e tudo mais, primeiro, meu querido Oliver, eu tenho uma dúvida comigo que eu acho que você, não sei se você tem a mesma dúvida, mas eu acho que você passa pela mesma coisa, que é o seguinte, quem não sabe, para quem não está ouvindo e não sabe, o C.S. Lewis, que é o autor de Crônicas de Nárnia, dentre outros muitos livros. Por exemplo, O Cristianismo Puro e Simples é um livro dele. A Abolição do Homem, Os Quatro Amores, enfim. Ele tem muitos livros publicados. Ele era amigo pessoal e íntimo até do Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis.
E eu não sei se você conhece, Luciano, um centro de estudos que tem aqui no Brasil que chama Labri. Centro de estudos, como que é? Cristão da ciência, algo assim? O Cristão na Ciência, o pessoal do Labri tá lá. Já ouvi falar desse Labri. É de um tal, não sei se é dele, mas eu sempre vejo Guilherme de alguma coisa, não é? É primo da minha esposa, sabia? Ah, olha só, hein? As coisas estão muito próximas aqui. Muito, né? Foi engraçado. Quando eu comecei a conhecer o Guilherme, eu vi algumas mensagens dele, né? Aí eu fui mostrar pra que é a minha namorada na época, né? Eu falei assim, pô, Débora, olha aqui, pô, maneiro esse cara aqui, Guilherme. Ela, é meu primo. Eu falei, o quê? Aí, no Labri, eu fiz um curso uma vez sobre o Lewis, né? A vida e obra do C.S. Lewis. E aí, falando sobre várias coisas e tudo mais, e foi engraçado que o cara contou que o Lewis conta não sei se é o Lewis que conta ou o Alistair McGrath que fala que quando o Lewis chega na faculdade, ele conta que ele sempre ouviu dos pais dele o seguinte: nunca confie num filólogo, que é um cara que estuda ali a questão linguística, né? Nunca confie num filólogo nem num papista, que era um católico. Aí ele falou assim: o Tolkien era os dois. Eu já li essa frase em algum lugar, não lembro, mas deve ser. Eu acho que deve ser não sei. Eu li isso. Não, isso também tá, agora eu lembrei, tá na biografia dele, do Lewis. Né? Esqueci o nome agora, mas o pessoal vai achar aí. Mas continua, desculpa. Então, mas uma coisa que eu acho muito legal, cara, nessa amizade do Lewis e do Tolkien, é exatamente essa dialética, vamos dizer assim, de um protestante e um católico serem amigos, entendeu? E dessa amizade ter rendido frutos tão legais, tá ligado? Porque hoje em dia, o que eu vejo? Eu vejo muita gente que, por conta da proeminência, tanto do Olavo quanto de outros intelectuais, uma galera católica que está surgindo, tem uma briga. E eu não vou inocentar nenhum dos lados, porque assim, tem católico que enche o saco de protestante, tem protestante que enche o saco de católico. Mas eu, particularmente, mesmo sendo protestante, acho que dos dois, o mais errado é o protestante querer encher o saco do católico, porque, pô, os caras estão arrebentando com tudo, a gente está, enfim, só uma opinião minha. Você é cristão também, não é, Luciano? Protestante. Protestante. Qual a denominação? Eu vou na Igreja Evangélica Osana de Casa Verde. Rapaz. É uma igreja Nikkei também. Pensava que você era da presbiteriana. Todo mundo acha. Quando não acho isso, eu acho que eu sou católico. Uhum. É que no podcast eu nunca falo, porque tipo, minha vida não interessa, né? A vida mais dos autores. Mas você perguntou, a primeira vez que alguém pergunta isso. Em 2 anos de vida pública. Mas me fala você, assim como eu, você tem muitos amigos que são católicos, né? Dessa galera aí. E o que você acha assim, dessa questão dessa amizade entre os dois? Assim, você acha que é importante a gente, tanto um lado quanto o outro, a gente esquecer um pouco as diferenças e ser um pouco mais cristianismo puro e simples, né? Como o próprio Lewis falava? Porque eu vejo o Lewis assim, muito como exemplo disso, entendeu? Porque o cara foi evangelizado por um católico, né? Porque o Lewis era ateu e aí acabou se convertendo por causa de influência do Tolkien. Falou assim, não quero ser católico, vou seguir aqui a igreja anglicana. Os dois não perderam a amizade e, muito pelo contrário, a amizade deles frutificou, assim, formidavelmente, né? Assim, você acha que isso é uma coisa interessante para a gente pensar como Brasil, assim, como conservadorismo brasileiro? Olha, essa é uma pergunta muito boa aí. Cara, tem muitas nuances aí. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que vocês devem também ter passado, o ouvinte, espero que, se não souber, vai saber agora, né? Naqueles anos ali, entre 1995 e 2010, aconteceu um boom também de conversões para a igreja evangélica, não é? Sim, saía até na capa da revista Veja, em vários lugares, não é? Então, por exemplo, muitas coisas que eu vejo no crescente movimento católico de hoje são coisas que eu vi ali, porque eu vi todo aquele processo, não é? Uhum. Então, assim, normalmente, como eram as pessoas, como era aquele... O pessoal falava muito de mover, né, avivamente, várias palavras, mas assim, vamos aqui sociologicamente dizendo, né, como era aquele fenômeno. Então você tinha muitas pessoas que eram oriundas daquele catolicismo brasileiro,
né, que mistura espiritismo, vai pra igreja, meio macumbeiro, o cara vê que tudo, né? É mais ou menos a figura do católico brasileiro. Era muito difícil você achar católicos parecidos com hoje, tipo Bernardo Kister, Olavo de Carvalho, ou o próprio Padre Paulo Ricardo. Nós não tínhamos essa referência, nós só tínhamos esses católicos brasileiros que, meia boca, que hoje os católicos até chamam de afastólicos, não é? De vez em quando, não é? Então, o que acontece? Normalmente, os evangélicos, né, que estavam entrando nesse fenômeno, eles tinham muitas atitudes parecidas com o que está acontecendo hoje. Então, por exemplo, tentar evangelizar todo mundo, né, trazer todo mundo para a igreja evangélica, ser muito agressivo em relação a se o cara é católico ou de qualquer outro lugar, né? Não, agressivo, quando eu digo agressivo, não estou dizendo que o sujeito está errado, mas na maneira como ele aborda a questão. Não é? Ele abordava muito enérgico, né? Muito enérgica. Uma abordagem enérgica e etc. Então, paixão, assim, né? Uma paixão. Então, exatamente, é o que eu vejo que está acontecendo com os católicos de hoje. E eu não acho ruim, necessariamente. Isso mostra que existe vamos dizer assim, uma verdade nisso, no seguinte, realmente agora parece que as pessoas estão seguindo para valer, não é? Uhum. Como aconteceu naquele tempo, nesses 10 anos, né? Você via realmente pessoas que mudaram de vidas, né? Tanto no sentido prático, sei lá, largou a droga, etc., que ficou um pouco mais inteligente, tanto no sentido intelectual, começou a estudar mais a Bíblia, etc., foi fazer teologia, virou pastor, e é exatamente a mesma coisa que a gente está vendo agora. Né? O sujeito todo ferrado, sei o quê, família destruída, etc., entrou para a igreja e começa a melhorar. Então, o que acontece? Você vê, por exemplo, essa abordagem que nós estamos vendo dos católicos hoje, é a mesma que tinham os evangélicos há 10 anos. É que agora deu uma estabilizada, por assim dizer, né? Há um crescimento, mas vamos dizer assim que existem mais o pessoal está mais limpando as arestas, né? Então você vai ver mais o nego que estava numa igreja totalmente estranha indo para uma mais tradicional. É mais ou menos isso que eu estou vendo, né? Uhum. Tinha até um sociólogo muito famoso da Assembleia de Deus, Paulo alguma coisa, não lembro o nome dele, que ele, não sei se foi ele que cunhou o termo, mas eu li no livro dele, que ele chamava de ciganos da fé. Então, você tinha muito, né, nesse período, o sujeito que ia de igreja em igreja porque tinha um pastor mais poderoso que o outro, né? Um curava mais, etc. Né? Então, a gente vê também isso, né, acontecendo. Então, eu acho que isso é uma reação totalmente natural, por causa do momento, né? O sujeito está entrando agora. Isso você também acontece, você vê isso muito com os conservadores que estão entrando agora, né? Vamos dizer assim, o sujeito se converteu. Então tudo que é da esquerda, tudo que é comunista, ele totalmente odeia, ele não vai ler nada, porcaria, mas meu amigo, não, pera, não é assim. Tem vários autores esquerdistas que nós precisamos ler, que eles são bons realmente, eles falam da realidade, né? Artistas, literatos, e por aí vai, né? Mas no começo, como todo começo, o sujeito ele é muito agressivo na abordagem, só depois ele vai, vamos dizer assim, estabilizando, né? Vai vendo que não é bem assim, etc. Né? Então, agora, por exemplo, falando sobre a amizade entre Lewis e o Tolkien, né? Eu acho fascinante, cara. A história do C.S. Lewis, ela é uma coisa assim fascinante, porque, em primeiro lugar, foi um católico que influencia ele se converte, né, por assim dizer, né? Para a igreja evangélica, porque a igreja anglicana ela é um pouco complicada, né? Um amigo outro dia explicou, ela tem duas divisões, ela tem a High Church e a Low Church. A High Church é um pouco mais católica, a Low Church é um pouco mais protestante, mas, enfim, só abrindo um parênteses aqui. E o que acontece? Ele entra, né, para a igreja evangélica, para a igreja anglicana, e eu li um artigo, que eu não consegui traduzi-lo ainda, né, mas eu já compartilhei algumas notas, que mostra mais de 50 católicos que foram influenciados ou que entraram para a igreja católica por causa do Lewis. Olha uma coisa maravilhosa. O sujeito é crente e transforma as pessoas em católicas. Que legal, nossa, cara. Eu tava longe da igreja católica, li seu livro, Cristianismo Puro e Simples, e voltei para a igreja. Eu falei, olha que coisa fantástica. Mas sabe o que eu acho que é isso? Tipo assim,
é porque, qual o lance? Como a população ela está muito traumatizada com a esquerda, e mesmo sem ela saber, isso acarreta um trauma com o pensamento revolucionário, o que o sujeito busca? A tradição. Entendeu? Exatamente. Eu quero o mais tradicional possível. Aí ele vai olhar, pô, igreja católica é o mais tradicional. Pô, vou lá, entendeu? Isso faz muito sentido. Eu não acho isso ruim, isso. Eu falo assim, eu sou um cara que há pouco tempo atrás eu era muito mais hostil à doutrina, ao pensamento católico do que hoje. Por quê? Porque hoje eu conheço bem mais, entendeu? Por conta dessa curiosidade eu fui conhecendo. Eu tenho muito amigo católico, eu pergunto pra caramba as coisas pra eles. Eles vão falar, eu falei, cara, aí isso foi por conta de eu estar entendendo mais. Eu sou muito mais simpático, vamos dizer assim, do que muita gente que eu conheço. E isso faz todo sentido, porque, por exemplo, muitas pessoas que eu conheci que nessa época se converteram para a igreja evangélica, eles lidavam com o catolicismo de uma maneira caricata, né, simplória, etc. E acontece a mesma coisa hoje. Né? Então, muitas pessoas que estão se convertendo para a igreja católica, né, a maioria delas, e isso é normal, tá? Uma coisa estatística, tanto para evangélicos quanto para católicos, elas não têm muita base, mas sabe assim, não, os evangélicos estão errados. Então eles tratam os evangélicos de uma maneira também caricata. É verdade, isso é verdade. Caricata, né? O jeito acha assim, que todo mundo é da congregação cristã. Pá, e aí acabou, entendeu? Então, acabou. Então, aí já era. E aí você vai ter um aspecto muito interessante na vida de C.S. Lewis, que vai mudar tudo isso. O professor Gugu, aliás, filho do Olavo de Carvalho, Mestre Gustavo de Carvalho, né? Ele teve, sim, ele teve uma postagem ali no Facebook. Nem consigo mais achar ela, mas aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Ele estava explicando, por exemplo, que você tinha luteranos, não é, que escreviam um livro nos Estados Unidos sobre a história da Igreja Católica, não é? Olha. E também vai ter um padre americano, que eu não lembro o nome agora, mas muito conhecido no meio evangélico, que ele vai mostrar como o protestantismo foi fundamental para a América ser grande como ela é hoje. Então, por que ele falou isso? Ele falou, olha como é na América, olha como os protestantes e católicos se relacionam. Você consegue imaginar algo assim no Brasil? O pessoal trocando ideias intelectuais. Não, assim, eu sou evangélico, eu vou estudar a história da igreja. Não, eu sou católico e eu vou ver aqui o que a igreja protestante tem de bom, etc. Não é, irmão. É um querendo ganhar do outro, tá ligado? Querendo ganhar. É um que chuta santo e outro que queima a igreja evangélica. É o que você... Eu acho que foi tu que falou no podcast do Movimento Conservador Catef. Você falou assim, que você tem a tia do Zap católica e a tia do Zap evangélica, né? Assim, acho que você falou uma coisa assim, tipo, uma fala que a outra é idólatra e a outra fala que o pastor rouba dinheiro dela, entendeu? Isso é fundamental. Você pode ver quando as tias do Zap pararam de brigar entre si e apoiaram o Brasil, elas elegeram o Bolsonaro. É verdade. Não é? Não, vamos dar um tempo aqui. Vamos fazer o que interessa. Mas eu acho que isso, eu acho assim que, de certa forma, tem melhorado o ambiente, assim. Porque, na verdade, no Brasil nunca houve, ou pelo menos eu não lembro de uma maneira maciça, você ver... não estou falando assim nem de pessoas assim que não estão assim na esfera intelectual, no sentido que ganham dinheiro escrevendo artigos, etc. Mas eu consigo perceber antes, mais agora do que antes, você vê no católicos e evangélicos que, enfim, escrevem livros, etc., trocando mais ideias intelectuais com uma certa timidez, não é? Sim. Do que antes. Mas tá acontecendo, né? Isso que é importante. Eu acho que é importante o seguinte, cara, tem que ser honesto. Tem um vídeo do padre Paulo Ricardo, muito interessante, que ele fala da aliança entre evangélicos e católicos. Então é o seguinte, ele deixou uma coisa bem clara. E eu acho que isso que todo mundo tem que colocar na cabeça. Olha, é o seguinte, o católico ele é um missionário que quer converter o evangélico. E o evangélico é um missionário que quer converter o católico, certo? Todo mundo sabe disso, ninguém aqui é inocente. No entanto, existem momentos que nós não seremos esses missionários. Seja no momento de estudar para descobrir algo, seja no momento de tentar eleger uma pessoa e etc. Então, eu acho que é o seguinte, tem que existir mais esses momentos, que a galera pensa assim, não, tudo bem, nós aqui somos
Eu tô tentando te converter, você tá tentando me converter. Mas é o seguinte, cara, tem um livro do Isaiah Berlin aqui, fantástico, nós temos que estudar. É mais ou menos essa. E eu acho que, assim, por exemplo, você vê a quantidade de alunos, não é, evangélicos que o professor Olavo de Carvalho tem. Né? E o professor Olavo de Carvalho é assumidamente católico, como fez várias críticas à igreja evangélica. E assim, aqueles alunos permanecem, eu sou um deles, por assim dizer, né? Porque existe algo que vai além disso. Não, eu sei que o professor Carvalho está, de uma certa forma ou outra, ele quer que todo mundo, né, se torne católico. Isso é a coisa mais óbvia, da mesma maneira como eu quero que todo mundo vire evangélico. Mas existem mais coisas, como o C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ou melhor, na verdade, quem disse isso foi William Lane Craig, né, num debate contra um desses ateus, né, que ele falou, mas existem várias igrejas evangélicas, católicas, não sei o que. Ele falou, não, peraí, você não leu o Cristianismo Puro e Simples. Lá, Lewis vai explicar que existem mais coisas que se convergem do que divergem. É verdade. Porque isso é verdade, cara. É isso que você falou, Igor. Por exemplo, quando eu não conheci a igreja católica, já foi um negócio totalmente estranho. No sentido assim, eu não sei o que os caras acreditam. Não, o negócio que você sabia não, é santo e o Papa. Você sabe. Aí quando você começa a estudar um negócio, você vai ver que tem muito mais coisa parecida com você, com aquilo que você acredita, do que divergência. Porque você vê que não tem tanta coisa incompatível com o que você acredita. Tem pouca coisa incompatível. Tem coisas que eu não concordo, mas por que, professor? Eu acho que o dogma, do jeito que eles colocaram, eu entendo diferente, mas são poucas coisas. São poucas coisas. Não é? Só até os católicos que estão lá não concordam muito com o Vaticano II. Os caras ficam... então, mas é isso. Eu acho isso, e eu acho que isso vai crescer, tende a crescer. Né? Por exemplo, eu acho que esse podcast, o meu também é o espaço que a gente tenta criar esse ambiente, assim, católicos, evangélicos e macumbeiros que querem estudar, querem aprender mais coisas e ir para frente, entendeu? Acho que a gente vai conseguir fazer isso daí. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Santo. Mas rapaz, então, prosseguindo aqui, uma outra coisa que eu queria falar contigo. Você conhece o filme... Não, primeiro deixa eu fazer a pergunta dele, que depois eu faço a minha aqui. Minha pergunta? Você não tem nenhuma pergunta? Não. Poxa, não vou lá. Deixa eu falar. Ô, Luciano, você já viu um filme do Lewis, que é a história do... assim, um pedaço da história do Lewis, que é com o Anthony Hopkins, que chama Terra das Sombras, Shadowlands? Já vi. Cara, não sei se você reparou isso. Eu fiquei o filme inteiro assim, cadê o Tolkien? Né? Eu falei, cara, o Tolkien é o melhor amigo do Lewis. Cadê o desgraçado do Tolkien no filme? Ele não aparecia. Eu falei, gente, quando é que alguém vai chamar John, né, que é o primeiro nome? Eu falei, não aparece, rapaz. Aí ficou. Aí depois, eu vi esse filme lá no Labri também. Aí depois o cara que tava passando o filme, ele falou assim, gente, se vocês sentiram falta aí de alguém na história do Tolkien, o que aconteceu? Questão de direitos autorais, não sei o quê, que não permitiram botar lá, chamar pelo nome, o Tolkien. Rapaz, você lembra quem na história que era o melhor amigo dele? Que sempre estava ali com ele, assim? Cara, eu lembro do filme vagamente, mas eu lembro que sempre tava uma mulher que era esposa, namorada dele. A Joy estava lá, mas antes ele encontrar da Joy. Sempre que ele ia lá no barzinho, tinha um carinha. E pior que a cara do ator parecia, lembrava o Tolkien. Só que sempre chamava Christopher. Christopher. Assim, gente, o Christopher. Aí depois eu me liguei. Cara, quem que é, você que entende um pouquinho da obra do Tolkien também, quem que é o sujeito mais pé no saco do mundo para liberar obra do Tolkien para publicar, para fazer filme, etc e tal? É o neto do Tolkien, o bisneto, algo assim, não é? Não, acho que é filho dele mesmo. É o filho? Christopher. É o Christopher Tolkien. Aí eu achei, cara, eu acho que o cara do filme ficou tão pé da vida do Christopher ter barrado botar o nome do pai dele. Eu vou botar Christopher então. Chato do caramba. Realmente, o cara que é o Tolkien da história, que é o mais próximo, que discorda um pouco da relação do Lewis com a Joy, que é o que o Tolkien não gostou. Tipo assim, você sabe da história, que quando a Joy apareceu, né, e tudo mais,
o Tolkien ficou muito pé atrás. Falou assim, nossa, tá doido, cara? Essa mulher aí que apareceu do nada, que diz que ela é sua, agora você casa com ela, você tá doido? Que é bem a cara do Tolkien mesmo. E tipo assim, e na história era o Cristo, velho. Então eu tenho quase certeza que o cara fez essa tipo assim, descarregou a raiva, né? Então, esse filme, eu assisti ele vagamente, e eu, assim, assisti meio que, né, não é daqueles filmes mais empolgantes, Não, apesar de jeito o nenhum. Hopkins, né, tá ali, ele é bom, né, O filme mas é bem esse é um filme paradão. muito interessante. E agora você fez me lembrar uma coisa também, relevante. O melhor documentário que eu assisti mesmo, do Lewis, foi o do Beyond Narnia, Por Trás de Narnia, ou Além de Narnia, lá da BBC, né, documentário da BBC. Você encontra lá, só colocar no YouTube, documentário Lewis. E lá é o seguinte, também não cita o C.S. Lewis, mas cita a relação que ele tem com a mulher dele, que é uma outra coisa totalmente fantástica. Né? O sujeito, ele vai casar com a mulher, não é por amor, não é por dinheiro, nem nada. Ela vai ser deportada para a América, e se ela casar comigo, ela vai ganhar a cidadania britânica. Mas a gente não vai viver junto, cada um vai... É coisa de maluco. Mas isso talvez faz sentido com a obra dele, Os Quatro Amores, quando ele explica da paixão de ser um elemento pulsante. Vai ver que ele foi levado. Não, só depois ele se apaixona, não é? Sim. Pela moça, né? Quando ela tá doente, né? Uhum. Ele quer casar com ela, etc, etc, né? Mas esse filme aí, cara, parabéns, cara. Porque eu vou te falar, cara. No final parece que é ele com a mulher, não é? E aparece alguma coisa, assim, livre, etc, 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 né? Morreu não sei quantos anos depois. Aliás, tem um livro muito bom também dele, que é Quando a Mulher dele Morre, né? Que ele escreve um livro que, inclusive, é um pseudônimo, que eu não lembro o nome do livro agora, mas é um pseudônimo. Cara, é um livro extremamente triste. Rapaz, não conheço saber dessa, não. E ele vai, inclusive, questionar... ele escreveu com pseudônimo. Que ele, inclusive, vai questionar a soberania divina, vai reclamar com Deus, etc. Deus no banco dos réus. Não sei, não lembro agora de cabeça. Mas acho que não é esse, não. Eu já procuro aqui. Mas ele vai questionar, etc. Mas no final ele se reconcilia com muito amargor. Mas é uma das melhores obras, assim, uma obra sincera, de alguém que está muito furioso com Deus, porque Deus teve que levá-la, etc. E é legal, porque no livro você vai ver vários testemunhos, né, de pessoas também que perderam, enfim, parentes, etc. E estavam se sentindo como Lewis, e Lewis, assim, de uma maneira magistral, como sempre, consegue consolar as pessoas. Não, realmente, o sofrimento é uma coisa difícil de explicar, né? Porque, assim, tudo que eu li sobre o livro que eu li do Lewis sobre sofrimento, e também que eu vi dos debates que eu vi também, do William Lane Craig, entre outros, né, assim, pessoas proeminentes nessa área, eles não conseguem explicar, basicamente, né, o porquê Deus criou o sofrimento. Eu nunca vi uma resposta satisfatória deles, né, por mais que várias pessoas já perguntaram, né, e eles nunca conseguem responder o porquê. Mas eles tentam, na verdade, explicar a importância do sofrimento e como você pode adquirir o consolo e como você pode achar a felicidade através do sofrimento, né? Não como o negócio do masoquista, assim, mas como mesmo no sofrimento você pode ser uma pessoa plena. É isso que normalmente eu vejo o pessoal explicando, né? Agora, por que Deus criou o sofrimento é uma das coisas mais complexas e até hoje não tem resposta satisfatória. Deixa eu tentar... eu não lembro o nome do livro agora, né? Mas é muito interessante. Mas alguma coisa com sofrimento também, né? O problema do sofrimento. Chama. Não sabia que ele tinha escrito isso com pseudônimo, não. Então, é porque aqui já saiu com o nome dele. Sim. Né? Mas quando ele lançou a primeira vez, foi um pseudônimo. Né? Ele lançou como pseudônimo. Né? Aí lançou... Cara, é um livro realmente uma das melhores obras que normalmente a galera esquece muito, né? A galera se importa mais com o cristianismo puro e simples, né? Que é a obra, assim, vamos dizer assim, mais... famosa dele, né? Universal, né?
e serve para todo mundo, né? E ele é honesto. Quando nós estávamos falando daquele problema entre católicos e protestantes, eu acho que ele tem a melhor abordagem possível, né? Ele consegue entrar na cabeça dessas duas figuras, escrever e ter a empatia e entender o que cada um está sentindo. Então, por exemplo, ele fala logo na introdução, né, o católico, o que acontece? A relação que ele tem com a Virgem Maria é a relação de um cavaleiro com a sua amada, né? Não no sentido mais nobre possível. Sim. Então, qualquer ofensa ou qualquer olho torto que você for fazer qualquer coisa que você questione em relação à Virgem, ele vai falar ofensivo demais. É o que o cavaleiro vai fazer. Não sei o que, etc. Acho que foi essa a melhor maneira como ele abordou. E ao mesmo tempo que ele fala que o protestante, ele tem um certo, não é um certo aspecto, mas eu não lembro agora o termo que ele usa, mas ele dá uma importância muito grande ao Deus único, ao ponto que se você falar que existe mais um intermediador, ele vai ficar doido também. Não, exatamente. Então, essa tradução também magistral, ele consegue se colocar na pele dessas duas figuras. Meus amigos, não se degladeiem enquanto estiver lendo o livro. É para vocês dois. Luciano, só uma pausa que o Diego vai ter que sair aqui. Eu vou ter que dar uma saída, cara. Tem que terminar o trabalho aqui. Mas a gente continua. Tá atrapalhando, tá falando demais. Não, nada. Valeu, cara. Prazer aí. Brincadeira, Diego. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Valeu, Diego. Tchau. Mas continuando. Rapaz, isso aí é muito verdade. E outra coisa em relação ao livro que eu acho que é legal que ele fala no livro é que ele validou a obra, né? Ele pegou o livro e falou assim, levei para um padre, levei para um anglicano, levei para um ortodoxo e todo mundo aprovou. Tipo assim, ok. Tipo assim, ele até fala, né? Tipo assim, não, claro que o católico falou, pô, você podia ter falado mais sobre isso, né? Mas eles aprovaram mesmo o conteúdo da obra. E uma outra coisa que eu acho sobre o Cristianismo Puro e Simples, que acontece? Eu estou usando ele como livro de estudo aqui na célula que tem aqui em casa. Cara, é incrível. Eu já li ele e estou lendo de novo, né? Tipo assim, é incrível como que esse livro, e, na minha opinião, a obra do Lewis como um todo, é subestimada, cara. Sabe por quê? Porque o Cristianismo Puro e Simples, cara, não é um livro gospel. Principalmente os primeiros ali, é um tratado filosófico do cara falar da lei moral e a irrefutabilidade, tá ligado? Assim, do que ele chama de lei moral e de como que as objeções a isso, que normalmente são levantadas, são burrice. Tipo assim, o cara é genial, cara. O cara é genial. Eu não sei se você viu no meu Twitter, que eu botei uma vez assim, eu fico com muita raiva quando eu vejo algumas páginas de homenagem ao C.S. Lewis, tipo assim, C.S. Lewis Brasil, C.S. Lewis PT, né? PT de português. Cara, o que acontece? Por que eu fico com raiva? Eles colocam frases nos perfis de Instagram e de tudo mais, que assim, só põe frase água com açúcar. Aquelas frasinhas de Nárnia bonitinhas, sabe? Tipo, tem sempre, não sei se você já viu, tipo assim, se referindo ao Aslan, assim, ele não é domesticável, porque ele é selvagem. Assim, cara, tudo bem, é maneiro, legal. Para quem leu Nárnia vai entender, vai lembrar da cena e tal, até do filme, né, que fala no filme também. Mas, tipo assim, mano, o Lewis tem muito pra você explorar, cara. Só os primeiros 2 capítulos de Cristianismo Puro e Simples é pra você fazer uma página de 1 ano de postagem, cara. Porque é só pérola. E a galera não aproveita. Eu falei, cara, eu acho isso tão injusto, porque, assim, o cara é um poço, tá ligado? Profundíssimo. E a galera não aproveita a profundidade do Lewis, tá ligado? Exatamente. Aí, na sua fala, eu quero falar 2 coisas que eu acho que faz total sentido. Primeiro, eu não queria esquecer uma coisa, eu nunca falei isso, eu preciso falar agora, preciso tirar isso da minha garganta. Break news. Eita, não, primeiro, break news. O tradutor, o revisor do livro do Cristianismo Puro e Simples e de algumas outras obras que a Martins Fontes lançou do Lewis foi o Gugu, foi o filho do Olavo. Mentira. Foi o revisor. Sério, cara? Sério. Sabe como eu descobri isso? Eu vou te falar uma coisa. Da abolição do homem também, né? Porque é o seguinte, eu li a versão da Martins Fontes da abolição do homem. Sim. E, cara, livro incrível. E depois eu comprei dessa nova editora. Comprei não, ganhei de presente. Thomas Nelson? Não. É Thomas Nelson.
Cara, muito mal escrito, muito mal traduzido. Eu fiz comparações entre trechos no meu Facebook. Cara, é uma coisa totalmente absurda. E assim, mudam totalmente o significado e tem trechos que são incompreensíveis para a língua portuguesa. Eu coloquei a frase. O Google Tradutor botou, né? Leia isso daqui e entenda. E foi uma moça que eu não lembro o nome agora, que inclusive tem um site C.S. Lewis, sei lá o quê, muito conhecida, por só falar de C.S. Lewis. Cara, mas ela deve ser boa falando de C.S. Lewis, mas a tradução é uma porcaria. Né? E o que acontece, cara? Eu vi pessoas que começaram a ler a abolição do homem, pararam, porque eu estava achando muito difícil, não sei o que. Tá, o livro não é um dos mais fáceis, mas é uma porcaria, velho. Caraca, que merda. Mas, sabe, mano, eu não sabia que o Gugu tinha revisado o texto, cara. Que fantástico. Ele que revisou, cara. Por isso que o livro é uma obra-prima da versão. Eu falo pra todo mundo, compra só da Martins Fontes, não compra da Thomas Nelson, desculpa. Thomas Nelson nunca mais vai vir. Eu comprei a coleção toda do Thomas Nelson, não sabia. Ninguém nunca sabe disso. Mas você vai ver, mas, não. Enfim. Agora que você mas, tá mas olha só, olha como é legal isso, isso aí é uma prova do próprio espírito do Lewis, tá ligado? Essa coisa, porque o Gugu é católico. E ele se propôs a fazer a revisão tradução de um cara que é protestante. Assim, mano, isso aí para Brasil, isso é assim, um oásis, né, mano, no deserto. Sim, e o né? Quando você imaginaria um pastor protestante, não, vou revisar aqui esse livro aqui de, sei lá, São Bernardo. São Bernardo. Tomás de Aquino eles até fazem. São os santos permitidos. Se você saca isso, tem uns santos permitidos. Agostinho, tudo bem. Tomás de Aquino, beleza. Agora, São Bernardo de Claraval. Não. Tá entendendo? Tem santo que é meio proibido, tá ligado? Outsiders. Mas é isso. Aí você pega assim, por exemplo, esse é um caso. Cara, realmente, você vai ler em trechos que são incompreensíveis para a língua portuguesa. Não estou falando que é difícil você entender, não. Tem uma profundidade filosófica, e sim, o livro tem a abolição do homem, tem uma profundidade filosófica. Mas tem trechos que não dá para você entender, sabe? É o que o Olavo de Carvalho falou. Às vezes o sujeito ele estuda tanto a língua inglesa desde pequeno que ele vai escrever português com a sintaxe inglesa, né? Como sim, né? Exatamente. É uma coisa absurda, né? Então, pessoal, primeiro, para você não fugir de C.S. Lewis, compre da Martins Fontes, que vai ser muito compreensível. Então, continuando aqui, é uma ideia interessante, porque isso é uma coisa que poucos no Brasil têm essa habilidade. Se você pegar o livro Cristianismo Puro e Simples, ele consegue ser simples para quem não entende nada e consegue ser profundo para quem tem uma certa cultura. É uma habilidade de escrita para poucos. Cara, é incrível. Na boa, o livro é muito incrível, cara. Não, engraçado que você falou, é muito verdade, porque quando eu li o Cristianismo Puro e Simples pela primeira vez, eu era jovem, né? Logo, merda. Eu não sabia nada. E eu gostei do livro. Assim, mano, gostei. Agora que eu tô lendo de novo, que eu já, né, que virei um pouco adulto, estou com um pouco aqui de cabelos brancos na cabeça, e já tô no terceiro filho, então já tenho um pouco mais coisa na cabeça, eu falei assim, cara, aí é o que você falou, assim, quando você lê a primeira vez você não sabe nada, assim, pô, legal o livro, maneiro. Quando você lê sabendo, você assim, cara, isso aqui é uma obra-prima. Exatamente. Você sabe que vamos se a gente colocar aí em alguma ordem aqui, você vai ter cristianismo puro e simples, aí você vai ter a abolição do homem, que já você precisa de alguma bagagem intelectual, dá para você chegar. Não é só simplesmente uma obra de filosofia, política. Não, né? É meio complicado. Não dá. E os Quatro Amores, esse livro realmente foi um bait. Eu caí no bait dos Quatro Amores. Minha esposa também. Todo mundo caiu no bait dos Quatro Amores. Você lê, você olha a capa, moleque. Oh, que bonitinho, Quatro Amores, né? Aqui é o tratado que não deve nada a Heidegger, meu filho. É verdade, cara. É um negócio de uma profundidade filosófica absurda. Não, sabe qual é o lance? É porque a galera não conhece o livro. Assim, porque se você sabe quem foi o livro, você sabe que é o seguinte, ele tinha um encontro dele lá com os amigos dele no Eagle and Child, né? Que acho que era o nome do barzinho lá. Acho que era onde reunia... O Wikilinks, né? O Wikilinks se reunia lá no barzinho e era ele, o Lewis e outros caras. Só que além da reuniãozinha dos amigos dele, ele tinha um clube socrático em Oxford.
O Clube Socrático era onde o Lewis, ele, tipo assim, agora eu vou ser o filósofo aqui. E o cara era genial, cara. Tá ligado? O cara era falar, pô, eles iam lá para falar de Aristóteles, de Platão, enfim, era a parte assim, agora vamos entender aqui a filosofia. Então, o cara, quando para e senta e escreve um livro desse tipo, Os Quatro Amores, ainda mais o Lewis, por quê? Porque o Lewis, ele, antes de se converter, ele era especialista em literatura da Idade Média, exatamente nesse assunto. Por quê? Porque tem um livro dele antes da conversão que chama Alegoria do Amor, que é outra, assim, tratado filosófico pesadíssimo. Entendeu? Sim. Então, esse é um assunto que, assim, quando ele escreveu Os Quatro Amores, ele não tava... Sabe qual o bait? Sabe qual o bait que a galera cai? Principalmente a galera crente. Porque a galera crente, quando vai pegar Os Quatro Amores, ele já viu, por exemplo, ou leu As Cinco Linguagens do Amor, que é um livro, né, do Barry Chapman, que é um livro, pô, super light, né? Aquela coisa e tal. Aí pensa, tá, esse aqui é 5, esse aqui são 4 amores. Vai ser facinho. Isso quebra a cara. Meu, 4 amores, só precisa conhecer a história da civilização ocidental. Aí depois você começa a ler. Isso daí é fantástico. E eu ia falar aqui, fazendo justiça também, olha, o Lewis e o Olavo, eles têm o mesmo problema. Né? A maioria das pessoas só conhecem eles pelas suas frases de efeito, não é? É verdade. Cara, que bom que você está aqui pelas para suas falar frases isso. de efeito. É verdade. Aí quando você vai ver a obra dos dois, né? Você, nossa, eu vou pegar isso daqui. Aristóteles em Nova Perspectiva. Molinho. Molinho, Jardim das Aflições. Deve ser uma, tipo, Paulo Coelho, né? Tipo, uma coisa... Então... Da vida. Os caras, meu amigo, não conseguem mais trabalhar na primeira página. Né? Mas é isso mesmo. Se chegar na metade, tá um AVC. O cara ele não consegue passar, por exemplo, da lei moral. Para ele é totalmente complexo. Mas ainda o Lewis, o que acontece? Nessa obra, ele tem essa habilidade de escrita, ele escreveu de maneira proposital para que quem é simples consiga pegar alguma coisa e quem é profundo também consiga captar. E tem uma outra pessoa no Brasil que eu acho que faz isso de maneira excelente falando, que é o Ítalo Marcilli. Eu ia falar Ítalo de Marcilli. Ítalo Marcilli. Aqui no podcast a gente chama de primo. Primo. Porque a gente tem uma brincadeira interna, que é assim, o Olavo é o vô, entendeu? O Gugu é o tio, e o Ítalo é o primo. Tem outros primos também, mas bem, pode sim, não, mas faz todo sentido. A gente não deixa de ser uma família, não é? É verdade. Quando a gente se encontra, né? Todo mundo, você entrou há quanto tempo? Não, eu sou daqui, pô, legal, vocês estão... Pô, eu também estudei. É mais ou menos assim. E aí acontece, eu devo ter ouvido, são uns 10, 15 podcasts do Ítalo Marcilli nesse ano inteiro, tá? Mas o primeiro que eu ouvi, eu lembro até hoje. Umas coisinhas ali, amigo, é aquela mesma coisa. Pro ouvinte, assim, que não sabe nada, pô, legal, umas coisas aqui de autoajuda. O cara é engraçado, engraçado. Cara, quando eu ouvi, eu falei, cara, ele tá falando de Santo Agostinho aqui, velho. Isso. É a mesma coisa comigo. É a mesma coisa, ele tá falando de Santo Agostinho aqui, cara. Eles são... Olha, ele mandou um Ortega y Gasset agora. Não, faz todo sentido. Não adianta, pro público que ele quer atingir, não adianta você citar o nome de autor. O cara não vai. Não. O cara quer resolver o problema maternal dele. E o legal do Ítalo é que ele joga na cara que tá nem aí, né? Que engraçado que é uma outra maneira de abordar público que eu nunca vi na minha vida. Entendeu? Nem o Olavo é assim. Sim, não, mas... Por exemplo, ele chega lá e diz assim, não, eu não vou citar ali, porque você que você não vai ler, e que se você ler, você não vai entender, então dane-se. Sim, entendeu? Exatamente. O público que ele está procurando não se interessa. O público quer resolver problemas práticos. Sabe uma vez que eu falei uma coisa pro meu irmão, não sei se você vai concordar, cara. O GW, que é o curso dele, né? Curso não, né? É a área de membros dele, enfim, é como se fosse um curso. Eu falava assim, cara, o GW, sabe o que é o GW? O GW é pré-coffee. É o pré-veste do coffee. Tá ligado? Olha, faz sentido, porque eu só vi eu só fui num dia no GW, e assim, foi meio que sem querer, porque eu trabalho na Vila Madalena, em São Paulo, e por acaso, nesse último GW, um amigo me chamou falando que ia apresentar ao vivo num bar lá da Vila Madalena. Né? Sim. Ele me chamou para ir lá. Eu não conseguia eu não sabia exatamente o que era, né? Porque, como eu falei para você, só deve ter ouvido uns 10 podcasts, mas foram bons.
E eu cheguei lá, quando eu vi o GW ali, acho que era o último episódio que eu tava vendo, alguma coisa assim. Eu até saí na TV, né? Que ele falou, o pessoal da Vila Madalena aí, né? Acho que ninguém viu. Uhum. Mas primeiro que me lembrou muito igreja evangélica, sabe? O tecladinho, não no sentido de ruim da coisa, não no sentido ruim, no sentido bom, sabe? Quem o tecladinho, os testemunhos, não sei o que, e aí, o que aconteceu na sua vida, não sei o que. Eu sou... Primeiro, assim, né? Eu sou o GW. Primeira impressão. Mas eu acho o seguinte, o trabalho dele, de fazer as pessoas chegarem na quarta camada, é extremamente essencial, saírem da quarta camada, extremamente essencial para a vida intelectual, porque tem uma coisa que esqueci, aqueles filósofos, né, da igreja do século XVI, da escola vitorina, não lembro o nome agora, mas, enfim, tem representantes como Hugo de São Vítor, e entre outros. Para eles, por exemplo, o caminho da intelectualidade é antecedido pelo caminho da virtude. Né? Então, por exemplo, para você ter adquirir a sabedoria, né? Porque eles buscavam a sabedoria, né? Não era ser um mero intelectual. Eles queriam buscar a sabedoria. E o que acontece? Se você tá vivendo nos vícios, né, os termos que eles usam bastante, nos vícios e por aí vai, querendo ou não, de alguma forma, os seus vícios começam a influenciar na maneira como você vai, como o seu intelecto vai atuar, fazendo que você não seja sábio. Não é simplesmente você... até porque, intelectual por intelectual, você pode considerar o Stalin intelectual, sim, já que ele tem um livro sobre... grande intelectual, pô. Trotsky, tem um livro dele aqui. Exatamente, né? Intelectual por intelectual. Era um demônio, mas era intelectual. Exatamente, né? Engraçado, cara. Eu tenho isso anotado aqui, em algum lugar. Eu pensei nisso um dia, eu falei assim, cara, querendo ou não, você vai com a sua inteligência até um certo ponto. Dali para cima, para você ficar mais sábio mesmo, você tem que ter virtude. Sem virtude, você não sobe uns certos degraus. Entendeu? Exatamente, cara. Não tem como. Então, assim, outro dia não, cara. Isso fazem anos. Ou faz anos. Aí, agora português. Baixou o Paulo Freire, desculpa. É o seguinte, sei lá, uns 5, 6, por aí vai. Eu tava assistindo o Omelete, né, um programa daquele canal Omelete, falando sobre o Frank Miller, que é um roteirista de quadrinhos que eu gosto muito. E que inclusive fez para quem não sabe, ele fez um quadrinho do Batman, Ano 1, que chama uma das coisas mais maravilhosas. Aqui não tem idade, ou melhor, é para 18 anos para cima, não pelo conteúdo pornográfico, mas pela densidade do tema. Mas continuando, então, no Omelete estava assim, os caras estavam falando, né? Não, porque o Frank Miller era fascista. Enfim, porque o cara não votou no Obama. Para ele era fascista porque Frank Miller não votou no Obama. Né? E o título era o seguinte, o título do vídeo, era Frank Miller, gênio ou fascista? Não é? Putz, cara, sério? Que era um título, né, totalmente errado. Por quê? Você pode ser gênio e fascista ao mesmo tempo? Exatamente, cara. Não é uma oposição, caramba. Não é uma oposição. Você pode ser gênio e satanás ao mesmo tempo. Exatamente, pô. Quem acha que não vai ler as cartas do inferno do Lewis também, inclusive. Né? Exatamente, mas os caras... então, voltando, por exemplo, à escola vitorina, de Hugo de São Vítor, aliás, recomendo ler para o ouvinte, o Opúsculo de São Vítor, que são 5 regras para você adquirir sabedoria, é o seguinte, intelecto é intelecto. A sabedoria que eles propõem buscar ali é algo que... depende do seu esforço, mas também depende um pouco de Deus também, né? Que aí vai entrar também toda aquela ideia que eles têm das 12... Como que é? As 10 moradas. O que é conflito 12 camadas com 10 moradas? As 10 moradas do Espírito, é isso? As 10 moradas do Espírito. Né? Que chega um momento que, meu amigo, não depende mais do seu esforço humano. Isso é verdade. Não é? É verdade. Tem hora que é a divina providência e acabou. Mas assim, isso é muito importante para quem está ouvindo, porque os caras falam assim, então não adianta nada. Mas eu gosto daquela melhor frase do Olavo, né? Que Deus só ajuda os corajosos e os trabalhadores, né? Não adianta você
pedir ajuda para Deus se você não fez nada. Né? Você tem que, fazer com todas as suas forças. E não pedindo, né? Porque às vezes o cara também não faz nada, não tá acontecendo nada. Não, Deus não tem parte com preguiçoso, cara. Porque quando Salomão fala pra gente buscar sabedoria lá em Provérbios, ele fala pra gente buscar sabedoria como quem busca prata e ouro, né? Então, falando para dinheiristas como brasileiros, assim, cara, do mesmo jeito que você gosta de dinheiro, você tem que gostar de conhecer as coisas, cara. Entendeu? Exatamente. E exatamente. Eu acho que existe, assim, por exemplo, esse trabalho que o Ítalo Marcilli está fazendo, ele consegue, por exemplo, pegar pelos vícios da pessoa, puxá-la com uma isca para conseguir tirar o melhor dela. Né? Então, por exemplo, você está vindo aqui simplesmente porque você está com problemas com o seu namorado, você não entende. Daí, meu amigo, ele já puxa o cara para quem sabe, para patrística. Que não é o objetivo dele, mas se fosse, eu acho que ele conseguiria, né? Porque eu, quando fui no GW, eu fiquei assustadíssimo. Não, assustadíssimo não. Impressionadíssimo. Quando eu vi as pessoas que estavam lá naquele bar, né, que tava lá, a galera do bar, Sim. Meu amigo, primeiro, era uma gente bonita. Sabe quando você olha assim? Pessoa bem vestida, uma mulherada feliz. O único que veio lá era eu tava aquela porra de trabalho. A galera bonita, todo mundo falando o charuto, etc, não sei o quê. Né? Não é, você pode estar pensando assim, não, mas é só impressão, né? Mas espera aí. A galera falando de Olavo de Carvalho, falando de livro, falando um monte de coisa. Eu falei, meu Deus do céu, cara, que incrível. Não, o trabalho que esse homem fez é uma coisa, cara, assim, para quem vê de fora, só acha que é um cara normal. O cara gritando no Instagram, pô, negativo, cara. Não, negativo, cara. Não, eu falo isso porque eu tenho amigos que tem um rançozinho com o Ítalo, assim, o Ítalo é muito agressivo, pra que isso? Pra que isso? Assim, cara, olha só. Abaixa um pouco a bola, né? Para de ser fresco um pouquinho e ouve o que ele tá falando. Não gosta de ouvir? Lê. Pega uma live dele transcrita e lê. Cara, o cara está... Uma vez o Flávio Mox falou uma coisa no Guten Morgen, ele falou assim, ele falou para alguém assim, o Ítalo e alguém que eu não lembro o nome, eles vão salvar a direita brasileira, porque eles não falam de política. Eu só assim, acrescentaria um pouquinho assim, não, o Ítalo não tá salvando a direita brasileira, ele tá salvando o Brasil, cara. Porque o trabalho que ele tá fazendo, só aquele lema, se a única coisa que ele tivesse feito foi aquele lema, trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. Mano, isso aí ele pegou a alma do brasileiro e tá dando pancada. Porque o que o brasileiro é? É um cara que não trabalha, não serve, não se esforça e não enche o saco. E enche o saco de todo mundo o tempo todo. Entendeu? Não, eu acho isso muito interessante. Isso do futuro você falou é verdade. E tem um aspecto que você levantou aí que vale a pena discutir, que é pra gente mesmo, pra todo mundo. O que acontece? Você vê, é um cara, o doutor Ítalo, né? Estudou muita coisa, fez muita coisa e fala de uma maneira simples. E o que acontece? Muita gente, às vezes, assim, não, para eu dar uma aula, eu tenho que falar de maneira impostada, eu tenho que ser verborrágico, prolixo, falar todas as coisas extremamente difíceis. Aí o que acontece? O cara para e não funciona mais. E o que acontece? Eu acho que, de certa forma, depois de um tempo, quando ouvi o Ítalo algumas vezes, eu eu comecei a entender isso de falar de uma maneira mais simples possível. Porque tem pessoas, não é, que nem você falou, que reclamam do Ítalo, só que também não estão fazendo muita coisa. Não faz. Quem fica nessa reclamaçãozinha aí não faz nada. Né? Então, são Inclusive, pessoas que só eu já chamei para fazer coisa e o cara não vem. Mas, enfim, que só querem falar difícil para uma plateia qualificada, entendeu? Não para pessoas simples. Não é? E fica irritado quando tem 3, 4 pessoas. Você não queria uma plateia qualificada? Então você não reclama. Exatamente. Né? Então, esse é o ponto, né? Acho que o mundo inteiro leu o Roger Scruton, né? Leu o Russell Kirk. Vou tomar banho, rapaz. Esse é o ponto, você está explicando. É uma coisa muito interessante que eu aprendi com o Hugo de São Vítor também. No Opúsculo, ele vai falar sobre a retórica e sobre Santo Agostinho, né? Que eu não lembro exatamente ipsis literis, o texto que ele pega de Santo Agostinho, mas são 3 coisas. Falar simples para os simples, falar de maneira complexa para os complexos, falar de maneira sábia para os sábios e por aí vai. Então, entendeu? Então, assim,
Mas o Ítalo está fazendo. Vamos falar de maneira simples para o simples. Não sei porque você está irritado, né? E existe, para quem conhece o Olavo de Carvalho, sabe que o homem ele não faz nada por simplesmente fazer, sem um motivo específico. A maneira como ele fazia o Troll Speak, né, como todo mundo já sabe, era pegando o Alborguete, etc., mas ele sabia que esse era o único método, a maneira como ele tratava a situação, falava, ele abordava o assunto, sabia que falar com palavrões, falar com uma certa graça, era o único método de você atingir o leitor médio, ou o afegão médio, como diz o cara lá do Pânico, que eu não lembro o nome agora. E a maneira como o Ítalo de Marcilli fala, é isso que o cara não sabe. Quando alguém fala isso, é um completo ignorante. Um completo ignorante. A maneira como ele aborda é totalmente estudada. Ele não está fazendo simplesmente... Isso, exatamente. O cara aprendeu, essa é a melhor forma para atingir essas pessoas e para elas fazerem alguma coisa. Não adianta você falar mansinho, né? Falar como o Dom Bertrand. O Dom Bertrand é só para monarquista ali, ferreiro. Exatamente. Não, e tanto é assim que se você pegar os vídeos do Ítalo de outro canal que pouca gente conhece, que é a Melhor Família do Mundo, e você vê os primeiros vídeos do Ítalo da Melhor Família do Mundo, você não reconhece. Primeiro que ele tá mais gordinho, tá com o cabelinho maiorzinho e tal. Mas assim, ele tá falando baixo, tranquilo, daquele jeitinho, pá, pipipi, popopó. Eu conheci o Ítalo por causa do Guerrero Way, né? Já na época, mais cabelo raspado, aí eu fui ver, eu achei por acaso um vídeo desse Melhor Família do Mundo. Quando eu vi, eu falei, ué, gente. Aí que me instalou, falei assim, cara, aquilo não é o jeito dele, entendeu? O jeito dele, na verdade, é mais perto desse vídeo que eu tô vendo agora. Calmo, né? Tanto, não sei o quê. Ele tá fazendo aquilo de propósito, na levada do Troll Speak, cara, claramente na levada do Troll Speak, entendeu? Não inspirado no Alborguete, mas, enfim, do jeito que ele achou melhor lá. Por quê? E eu acho que é até bem legal, por quê? Porque quando você tem um canal que chama A Melhor Família do Mundo, você pressupõe que é um conteúdo família. O conteúdo família tem que ser realmente mais daquele jeitinho, entendeu? Agora, como ele pulou para a questão ali de desenvolvimento pessoal, falar para a galera mais jovem, esse público mais, vamos dizer assim, pop, tem que ser de outro jeito, cara, porque senão não ia rolar. Olha, eu tenho duas coisas aí acrescentando o que você disse. Eu acho que você conhece também o Ícaro de Carvalho, né? Sim. Eu conheci ele, foi lá na minha empresa. Primeira coisa que ele falou é que, para ele, o Ítalo Marcilli, não lembro agora se ele afirmou que já é ou vai ser o Jordan Peterson brasileiro, não é? Cara, engraçado, tava pensando a mesma coisa, mas fala, continua. E assim, eu não posso afirmar categoricamente, porque eu realmente não acompanho muito o trabalho do Ítalo Marcilli, apesar que parece que ele está em todo lugar, né? Ele está em todo lugar, é uma coisa incrível. Mas, eu acompanhei mais, mas agora não tanto. Mas rapidinho, eu acho, inclusive, que o Ítalo tem mais potencial do que o Jordan. Sim, ele tem mais potencial do que o Jordan Peterson, até porque aqui a nossa seara é muito maior para ele trabalhar do que o próprio Peterson, né? É verdade. E aí, o que vai acontecer? Tem duas coisas que... Duas coisas não. O que eu consigo ver por cima que o Peterson e o Ítalo Marcilli convergem é no sentido de realmente fazer o sujeito parar de reclamar e fazer alguma coisa da vida. E de uma maneira magistral. O Peterson citando histórias do Ocidente e o Ítalo batendo no povo, né? Óbvio que aqui é bem por cima, eu não acompanho todos os podcasts. Mas assim, essa maneira que o cara fala é que as pessoas não entendem, elas não estudam isso. Mas assim, tem um exemplo prático. Se você for, sei lá, na Assembleia de Deus, Ministério Belém, sei lá, Ministério Madureira, o pastor lá tá gritando, meu amigo. Tá, não sei o que, tá gritando lá pro povo. Entendeu? Sim. Depois que ele sai do púlpito, ele não conversa com você gritando. Exatamente. Ele não é aquele humorista, né? O Jacinto Manto, já viu esse cara? Eu já vi. Que eu vi os primeiros vídeos dele fenomenais, que ele tá ligando assim, né? Aí ele começa, boa noite. Nessa noite eu queria pedir uma pizza. Aí vai pedir uma pizza daquele jeito. Cara, a galera pentecostal não é assim. Você não vai pedir uma pizza daquele jeito, entendeu? Não mas é assim. É o jeito que tem que ser para comunicar, entendeu? Por exemplo... Então, dependendo... eu quero falar o seguinte, que nem você vê. Cara, eu assim, já fui naquela igreja presbiteriana lá da Paulista,
né, ali na Avenida Paulista, enfim. Cara, são pessoas de uma classe social totalmente diferente, classe social, intelectual, etc., totalmente diferente do sujeito que está indo lá na Assembleia de Deus, lá no meio da favela. Então, a comunicação, obviamente, tem que ser vai ser diferente. Só um ignorante vai falar que todo mundo tem que falar como se fosse o Dom Bertrand. Aliás, as pessoas falam isso, enfim, que uns amigos meus, muito monarquistas, já falaram que foram lá e dormiram. Não, mas playoff. Mas a gente tá falando, na verdade, a gente tá falando do Ítalo, porque tá falando do Lewis, porque Cara, Ítalo, o assunto tá diverso. Eu já botei até aqui, ó. Vai ser podcast, Lewis, Tolkien, Ítalo, um monte de coisa. Sim, porque o Ítalo tem essa mesma habilidade do Lewis. Uhum. No caso do Ítalo, pelo menos ouvindo, né, ele falando, de você conseguir passar os conceitos mais complexos de uma maneira simples, que o sujeito entenda totalmente. Isso eu acho assim, é uma coisa assim que eu estou tentando buscar, e às vezes é um pouco difícil, né? Ainda mais a gente que passou pela academia e tem o academicismo, quando vai escrever algo tem que usar aquelas palavras que ninguém conhece, né? Que às vezes parece que a academia estraga o nosso estilo de escrita, não é? Eu vou te falar, e eu, graças a Deus, eu fui um pouco vacinado com isso, sabe por quê? Por causa das aulas para concurso. Porque quando você dá aula para concurso, o que você tem que fazer? Você tem que pegar direito administrativo, que é a minha matéria, que é uma matéria lá chata pra caramba, e fazer o cabra que tem ensino médio completo entender licitação, princípio da administração, serviço público, um monte de assunto chato e técnico, entendeu? Então, o cursinho meio que é uma escola assim. Eu sempre falei isso. Qualquer professor bom de cursinho dá de 10-0 em didática em qualquer PhD do Brasil, sem sombra de dúvida. Do ponto de vista pedagógico, entendeu? Estou falando pedagógico. Não estou falando do conteúdo. Claro que o conteúdo o cara tem mais. Só que um exemplo disso é o seguinte. Eu trabalhei num curso no Rio de Janeiro que depois foi comprado por uma universidade. Aí o que aconteceu? Muitos professores que eram do cursinho acabaram fazendo um processo seletivo para dar aula na faculdade também. Os caras falavam, é mole, cara. A gente chega lá na prova prática, porque a prova prática do professor é você dar aula para a banca, né? A gente ia dar aula, o pessoal faltava babar. Os caras ficavam boca aberta. Por quê? Porque a didática do cara de cursinho, é outro, porque o cara tem que despertar o aluno, fazer ele ficar atento. Então, assim, eu falo assim, se um professor achar que, minha didática, os alunos dormem na minha aula, não sei o quê, assiste algumas aulas de concurso e tenta se inspirar. Não é para imitar tudo não, porque tem gente que força a barra, mas tenta se inspirar naquilo ali. Eu acho que isso aí faz todo sentido. Né? Agora você está falando esse negócio de aula, por exemplo, para o aluno. Foi esses os motivos que eu resolvi fazer o podcast. Meu amigo, é o seguinte... diploma de filosofia não serve para nada, basicamente. É para você virar empregado estatal em alguma escola e passar nervoso, né? Eu lembro um dia que eu estava fazendo estágio numa escola, fiz numa particular e numa pública. Lá na pública, o professor de filosofia nunca falou nada, só falava de Lampião e Maria Bonita. Tô 2 anos falando de Lampião. Que ele era do Nordeste, só ficava, não, porque é Lampião e Maria Bonita, e isso quando não estava mais. E assim, a gente sabe todos os problemas que tem, né, cara? E ainda mais a gente, que tem muita coisa para falar. E assim, aí eu resolvi o seguinte, meu amigo, é melhor eu trabalhar de telemarketing e estudar mais, fazer alguma coisa assim, sei lá, um canal no YouTube, do que dar aula. Porque, cara, desculpa, não dá. Eu, por exemplo, eu trabalhei muito com engenharia. Uma época eu fiz engenharia, estava trabalhando fazendo projeto elétrico, desenhando as coisas. Meu amigo, quando você entra numa empresa privada e vai depois dar aula na escola pública, ou qual outra escola, o nível de organização é um negócio, assim, parece a diferença entre o céu e o inferno. Sim, com certeza. Nossa. Sabe, cara, assim, você não pode trocar um cartucho de impressora sem autorização do Estado. Exatamente. Eu brinco, eu sou funcionário público também. Cara, eu brinco lá, uma vez a gente estava lá no serviço, a impressora quebrou,
Um amigo chegou, consertou, deu um jeito lá, pô, abriu o papo. Daqui a pouco chegam os técnicos. Mano, o cara que consertou levou bronca. Por quê? Levou bronca. Falei assim, não pode, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Assim, mano, a gente tinha gente pra atender, a gente tinha que esperar vocês chegarem. Não, tá de brincadeira, né, cara? Eu brinco, tipo assim, um dia desse, tava quase acontecendo isso de novo. Começou lá, assim, será que a gente pode fazer isso assim, sabe? Assim, pergunta pro fulano lá, porque é o chefe. Assim, gente, uma coisa que eu aprendi aqui nesse serviço é o seguinte, se eu quiser peidar, eu tenho que fazer um requerimento de peido, encaminhar pro setor de peidância, para ver se eles liberam. Porque se não liberar, eu não solto o peido, não. Então, é uma coisa assim, cara, e às vezes você tem pessoas de boa vontade. Não, eu pago, como eu disse. Não, mas não pode. Tem sim. É uma das coisas assim que tem algumas coisas dentro do serviço público, né? Eu sou daqueles que, quando é mais jovem, para mim tinha que privatizar tudo. Agora eu sei que não dá para privatizar tudo, né? Algumas coisas são essenciais. Mas assim, cara, tem que agilizar algumas coisas, né? Enfim. Então, por exemplo, o tu tá falando mesmo? Lembrei. Então eu falei, cara, melhor fazer um podcast e você tem um lema. Você não fica dependendo dos outros. E tem um lema lá que um dia eu disse pro podcast, que o negócio é o seguinte, é fazer o cara do telemarketing ler Shakespeare. Porque quando eu tava lá no telemarketing... Não, cara, quando eu tava lá no telemarketing, eu sempre levava um livrinho. Eu adorava. As pessoas me odiavam trabalhar lá no meu setor. Eu adorava. Porque é o seguinte, irmão, é só você atender rapidinho. E eu acho que eu atendo bem, assim, as pessoas. Tá? É só você atender. Às vezes hoje eu demoro, quer dizer, é muita mensagem, às vezes eu demoro. O cara manda e-mail, pô, desculpa, né? Mas assim, meu amigo, parou de atender ali, lá chegava lá na Honda, qual que era mesmo? Era o saque da Honda. Meu amigo, parou, velho. Eu pegava ali, ó, meu Dostoiévski, etc. Ficava lendo, cara, eu era pago pra ler, velho. Hoje eu não sou mais, né? Hoje eu tenho que, né, ganhar dinheiro aí, não sei se comum, etc. Mas, cara, você tá lá, meu, tem um tempo, chegava sábado, né? Ficava lendo, etc. E, cara, era maravilhoso. E eu me inspirei, né? Agora vou fazer um podcast aqui para fazer pro povo de telemarketing começar a ler as coisas também, né? Então, sensacional. Baseado nessa premissa. Então, tento seguir essa linguagem aí, né? Mas eu não sei, porque eu concluí aqui, mas não sei se era referente ao primeiro assunto que a gente conversou. Não, primeiro a pergunta. Esquece isso. Deixa fluir, como o pessoal fala, deixa fluir. Não, aqui eu... Mas, cara, eu acho até que já tá legal, só porque também eu tenho que me arrumar aqui um pouquinho, que daqui a pouco vai ter a reunião aqui. Mas, cara, tá muito bom. Gostei muito de conversar contigo. Bora marcar outro? Vamos. Show de bola. Inclusive, eu tô pra marcar com o André também, só que o André demora pra responder o WhatsApp pra caramba, né? Agora você vai ter que ir lá no Oliver Talk, né? Pô, cara, maravilha. Aceito qualquer assunto. Menos assuntos sexuais, que... Mas, pô, vai ser uma honra, cara. Seria uma honra mesmo. Não, sem problemas. Vamos marcar, porque lá a gente tá começando uma nova fase agora, né? Sim, com o Oliver Talk. A gente abriu a revista lá, né? A revista... que o pessoal queria um guia de podcast, e no final tá fazendo um guia que virou uma revista. Cara, tá ficando muito legal. Achei inteligente. Porque quando anunciou o Oliver Club, eu falei assim, não, beleza, já tô acostumado com esse modelo de clube de assinatura, eu vejo muita gente fazendo. Eu falei assim, pô, mas eu pensei assim, putz, vai dar um trabalho, hein? Porque, né, vai ter que fazer. Quando você falou como vai ser, eu falei assim, cara, genial. Preço muito acessível. A ideia do guia dos podcasts, isso muito bom mesmo. Vocês estão de parabéns. Pô, obrigado, porque uma coisa eu não sei fazer, que é ganhar dinheiro. Tamo junto. Isso eu não sei. Minha especialidade, fazer coisas, jurar que vai dar certo e não ganhar dinheiro. Mas assim, tá dando razoavelmente certo. Então, pegou o nome da revista agora, né? Revista Cronos, que é a revista que todo mundo quer ler, vai ficar no tempo. Cronos, latim. É isso aí, pronto. Isso aí. E é o seguinte, tá fazendo uma revista
E a gente vai agora entra nessa, eu tô chamando de Oliver Talk 2.5, 2,5, né, que quando entrou o Romanini, né, e saiu a TF, ficou o Oliver Talk 2.0, agora com essa nova empreitada, entrou 2.5. E eu tô realmente surpreso, porque a nossa primeira meta era simplesmente ter R$100 para pagar o SoundCloud, né, mensalmente. A gente estourou no primeiro dia. Eu achava que ninguém ia assinar aquela merda. Né? Não, cara, você nunca vendeu na vida, eu também nunca vendi. Primeira vez que eu tô fazendo alguma coisa. Né? Pô, legal, as pessoas foram lá, contribuíram. Agora a nossa segunda meta é pagar anualmente, né? Que dá em torno de R$600 por ano. Né? E em 2 semanas a gente já conseguiu um pouco acima de R$400. Que pra mim, eu nunca ganhei R$400 eu mesmo vendendo alguma coisa. Uma das coisas assim, mais fabulosas, né? Pô, isso, pô, em 2 semanas que a gente abriu há 2 semanas, não o Apoia-se. E porque isso é uma história aqui exclusiva. Porque não deu certo. Meu Deus do céu. Não deu certo lá na Hotmart. Porque é o seguinte, eu queria fazer uma Hotmart, né? Precisando de um negócio mais legal, assim e tal. E eu tava dando as coisinhas lá, colocando tudo. Aí quando eu fui lançar, uma semana para lançar o Oliver Club, os caras, você não vai poder lançar, não. Eu falei, por quê? Primeiro eu tinha que ter um domínio. Para esse tipo de assinatura que eu queria, estilo Ítalo Marcilli, assinatura mensal, eu tinha que ter uma página externa, né? Já fica a dica quem for fazer lá. Precisava de uma página externa, precisava ter um domínio, certo? E não sei quanto conteúdo já pronto. Entendi. Falei, cara, uma semana pra lançar. Falei, cara, tipo, eu tô justamente tentando lançar isso pra ter dinheiro pra pagar essas coisas. Conteúdo, exatamente. Entendeu? Pra fazer essas coisas. Justamente eu não faço nada disso porque eu não tenho, né? Aí eu vou te falar. E o Hotmart, eu entendo isso. Eu trabalho já com essa coisa de Hotmart há um tempo, porque por conta do cursinho, eu conheci uns caras que falavam muito de marketing afiliados, eu acabei entrando um pouco nessa, ganhei alguma merrequinha. O que aconteceu? Muita gente, muito picareta, usava muito Hotmart e enganava muita gente. Aí o cara tinha muito chargeback, entendeu? Sim, entendi. Eles botaram muitos critérios mesmo no Hotmart para poder... senão eles não estavam perdendo dinheiro, né? Mas isso faz total sentido, não é? E aí é o seguinte, cara, eu fiquei muito triste, né? Tava até falando com o André, a gente ficou uma semana, eu fiquei uma semana sem fazer podcast, eu tava assim, sem motivação, ano inteiro, mas naquela semana eu falei, cara, primeiro lançamento, e aí eu fui lá, né, fazer o Apoia-se, cara, fiz o Apoia-se. Nessa semana meio Nadal, só fiz, cara. Fiz lá, tava no rascunho ainda, cara. Nem tinha colocado, só tinha colocado lá 10 conto, nem tinha escrito nada, nem tinha avisado ninguém que eu tava assim, tão desgostoso de usar o Apoia-se, sabe? Então, assim, cara, de repente, velho, do nada, tem 20 conto lá. Que é isso? Mas nem avisei ninguém, cara. Nem avisei ninguém. Já tinha 20 conto. Eu falei, caramba, agora já tem 20 conto? Acho que foi o Matheus Galete, foi o primeiro doador. Agora já tem 20 conto, agora não dá pra voltar atrás, né? Passou uma... Agora tem que anunciar pra todo mundo. E sabe, esse 20 conto inicial, e foi uma coisa fascinante, porque eu não avisei que eu tinha Apoia-se, não falei pra ninguém, eu só deixei lá. Esse sujeito, ele achou e colocou uma grana. Ele não sabe o que ele fez. Ele me deu um boost, assim, uma energia. Não, agora eu vou anunciar mesmo. Já deram dinheiro? Eu anunciei, é um sinal. Não, mas foi assim, realmente uma coisa incrível, divina. Eu acho que foi divino. E agora a gente tá nessa meta aí de fazer essa revista, cara. Eu coloquei algumas imagens no Twitter. Vou colocar no Instagram amanhã, como tá ficando. A gente ainda tá numa coisa de como fazer, etc. Mas é isso aí, cara. E aí vamos pra frente, né? Porque tem muita coisa que eu também não sei. Você também tá nesse negócio de podcast e tá vendo que é assim, cara. Você vai aprendendo na prática.
Uma vez eu vi alguém falando, até se referindo ao governo Bolsonaro, que é muita gente. Você estar andando com o carro, a roda quebrar, você dirigir e ao mesmo tempo consertar a roda e o carro andando, é isso aí, entendeu? Não. É isso, Não pode cara. parar. Mas é isso aí, cara. Muito obrigado pelo papo, foi muito maneiro. Espero que a gente possa marcar outros papos como esse, outros assuntos aí. E já agradeço aí pelo convite prévio feito ao Tio Careca também, que era um cara que eu queria trazer aqui para entrevistar. E é isso aí. Muito obrigado por quem ouviu até agora. A gente se vê no próximo programa. Um abraço, fiquem com Deus. Irmãos Caverna Podcast. O podcast mais retrógrado, mais ultrapassado, mais anacrônico do Ocidente Próximo. Curta, compartilhe e ajude a espalhar a mensagem dos obsoletos. Até porque, quando se está na beira do abismo, o único progresso racional é voltar para trás.